Ele se tornou o maior pesadelo dos valentões. Depois de sofrer tanto nas mãos deles no passado, ele agora os espanca com ódio puro e genuíno, sem mostrar absolutamente nenhuma piedade. Esses desgraçados adoram torturar suas vítimas, mas no momento em que encontram alguém mais forte, eles fogem. Nosso protagonista é movido por tanta raiva que ignorou a vítima apenas para perseguir o agressor. Não importa quantos inimigos estejam em seu caminho. Ele avança com tudo e espanca todos eles com toda a sua força. Consumido pela fúria, o garoto derrotou os capangas e arrombou a porta do chefe com um chute. Ele passou a vida inteira sendo pisado, mas agora é ele quem os esmaga sob sua bota. Vamos voltar um ano para entender de onde vem essa raiva. Nosso protagonista, Kang Yanevel, está na escola com sua amiga, Seung, conversando sobre o próximo campeonato de MMA. De repente, um bando de caras começou a correr na mesma direção, o que o deixou bastante curioso. Acontece que era tudo por uma garota nova por quem todos os caras parecem estar apaixonados. A cada segundo que passava, ela se aproximava mais até parar bem na frente dele, deixando-o totalmente sem graça. Ele começa a se desculpar como um tolo, mas ela apenas pega sua mão e fala como se já o conhecesse. Os outros estudantes ficam furiosos assistindo a isso se desenrolar. Algum tempo depois, na cafeteria, um garoto com corte de cabelo tigela veio pedir um favor, contando uma história triste sobre ajudar crianças famintas e alegando que não podia ir por causa de sua perna quebrada. Então ele perguntou se Anu poderia fazer a entrega desta vez. Kang Anu concordou e saiu correndo para ajudar aquelas crianças. Ele foi ao mercado, comprou os suprimentos e correu para o endereço que o cara lhe deu. Quando chegou lá, viu um bando de caras mais velhos em uma sala de aula até que um gigante apareceu atrás dele, e ele percebeu que era uma armadilha. Ele ficou de frente para os valentões que disseram que tudo isso era por causa de sua amizade com o garoto do corte tigela. O garoto que armou para ele tentou se desculpar, mas o líder dos valentões teve a ideia de forçar o Quatro Olhos a bater nele, ou então os dois levariam uma surra. Não querendo apanhar, Kang Anu começou a levar uma surra enquanto os valentões apenas riam da situação. Do nada, a garota popular chamada Elfa apareceu e decidiu ajudá-lo, tirando-o de perto daqueles valentões. Mais tarde naquela mesma noite, ele começou a entender por que algumas pessoas escolhem o suicídio, que é porque não veem outra saída, e era exatamente assim que ele se sentia naquele momento. Seung o encontrou e perguntou desde quando tudo aquilo havia começado. Ele, querendo ser deixado em paz, disse a ela para parar de fingir que se importava com ele e foi embora, dizendo para não o seguir. No dia seguinte na escola, ele estava almoçando, e o valentão voltou para bater nele, dizendo que havia uma mosca em sua cabeça. Não satisfeito, outro também foi lá e tentou bater nele, mas sua amiga chegou bem a tempo e o impediu. O valentão ficou puto e começou a colocar a mão dentro da roupa dela. Ela ficou completamente envergonhada. O valentão disse que a vida escolar dela tinha acabado e saiu da sala. Um valentão perguntou por que ele não bateu nela, e o outro respondeu que o apetite dele enlouqueceu. No caminho de volta para casa, Anu mais uma vez disse para ela parar de segui-lo, mas ela disse que não porque se importava com ele. No dia em que ele pulou no rio para salvá-la, foi quando o pai dela começou a tocar em seu corpo. Ele, sem saber quem ela era, foi o único que se importou com ela, e para ela, ele era muito mais que um pai. Então ela vai se importar com Rin, e não há nada que ele possa fazer a respeito. No momento em que ele se virou para se explicar, ela simplesmente desapareceu. E foi aí que ele percebeu que ela tinha sido sequestrada. No meio de alguns prédios abandonados, lá estava Chunga cercada pelos valentões. Eles começaram a segurá-la. Ela começou a gritar. O líder deles tirou a meia suja e calou a boca dela. Eles começaram a tocar o corpo todo dela, e ela tinha um olhar completamente vazio. E lá vem Nevel, tentando ser um herói, mas ele acaba sendo atingido por um pedaço de pau e vai ao chão. Agora, além de ela estar sendo tocada, ele está sendo espancado. Sem entender, ele pergunta por que eles estão fazendo isso. O líder do grupo encara friamente e responde, não há razão para não fazer. Ela implora desesperadamente para que parem. Mas insatisfeito, o agressor rasga as roupas dela e decide levar sua perversão adiante, destruindo a vida da garota para sempre. Nevel começa a se culpar por ser um fracasso e, ali mesmo, ele jurou se tornar o mais forte possível. Depois daquela noite aterrorizante, ele tentou entrar em uma academia de luta, mas sem sucesso. No caminho de volta para casa, de cabeça baixa, ele viu criminosos assaltando um bêbado. De saco cheio deste mundo injusto, ele tenta intervir e avança com uma pedra. Mas inútil como é, ele acaba tropeçando em uma pedra no chão e perde a batalha antes mesmo de começar. Os bandidos olharam para ele, confusos com a cena. No momento em que estavam prestes a atacá-lo, uma garota aparece chutando o rosto de um deles, deixando todos em choque.
Outro tentou acertá-la com uma garrafa vazia, mas ela se esquivou com habilidade, o agarrou pelo colarinho da camisa e aplicou um golpe giratório nele. Ela derrotou os bandidos sozinha, e o protagonista ficou maravilhado com sua força. Eles carregaram o bêbado e seguiram seu caminho. Durante a caminhada para casa, Anu se perguntava como ela era tão forte. Ela disse que só venceu aqueles bandidos por causa da ajuda dele. Ele não entendeu a resposta de imediato. Se não fosse por aquele movimento estúpido, eles a teriam visto chegando. Ele pergunta como ela sabe lutar. A resposta foi inesperada, com o tio dela. Sim, aquele bêbado era o tio dela e também seu mestre de artes marciais. Ao ouvir isso, ele se curvou em respeito e começou a implorar para que o treinasse também, mas o homem continuou dormindo, exatamente como Anu imaginou. Segundos depois, ele se levanta rapidamente e o avisa que o treinamento pode ser exaustivo. Anu percebeu que não havia como recusar e então começou a agradecê-lo. Depois de muita conversa, ele só precisava assinar o papel para se tornar seu aluno, mas descobre uma cláusula de 8-2 sobre o dinheiro das lutas. O bêbado deixa claro que a parte de 8 é dele. Como Anu quer força e não riqueza, ele pega a caneta e assina o papel. O bêbado ficou muito feliz com sua decisão e agarrou o papel como se fosse ouro. Então ele se virou para a pessoa do outro lado da ligação em que esteve o tempo todo. O bêbado se gabou de que finalmente conseguiu um novo brinquedo para se divertir. Nosso herói sentiu que estava sendo enganado. A aula para a qual ele se inscreveu, defesa pessoal para mulheres. Ops! Kang Anuel perguntou se ele era o brinquedo mencionado na ligação. O cara mandou ele tirar os óculos. Ele tirou, mas ficou tipo, mas por quê? O bêbado disse que ele seria imparável sem eles, mas o garoto ficou confuso. O mestre prometeu que tudo faria sentido com o tempo. Kang Anu perguntou sobre o convidado deles, e o bêbado mencionou a próxima competição de MMA para adolescentes mais fortes, dizendo que o convidado era a razão pela qual estava acontecendo. Naquele exato momento, o convidado entrou. Antes que o garoto pudesse processar, houve um barulho alto na sala. Enquanto isso, em um arranha-céu, um velhote, Kang Du-Shu, estava pensativo. Ele é o chefão do grupo Yunsun, perguntando sobre Kang Yeon. Seu assistente disse que o torneio impediu seu neto de arrumar brigas, provando que o plano estava funcionando. Kang Du-Shu perguntou por que seu neto adorava lutar contra pessoas fortes. O assistente disse que Kang Yeon queria se destacar com suas habilidades de luta, sentindo-se ignorado pela elite. Então o assistente mencionou o divórcio dos pais do adolescente, apenas para se desculpar por ser um babaca. Mas o velhote falou, que nada. Disse que ele estava certo, e que o divórcio do filho realmente afetou seu neto. Ele então perguntou ao seu braço direito se tinha encontrado um parceiro de treino para seu neto, já que da última vez ele ficou tão pilhado que procurou em todas as escolas da Coreia por um. Então o braço direito respondeu que sim, encontrou um, e disse que o cara assinou o contrato por conta própria. O velho ficou super curioso para saber quem era essa pessoa maluca. Enquanto isso, de volta ao dojo, gritos de raiva ecoavam pelas paredes. O nosso herói estava de bruços no chão. O rapaz afrouxou a gravata, dizendo que este nerd não podia ajudá-lo a treinar, já que um soco o derrubou. O bêbado riu, dizendo que não foi o soco que derrubou Kang Anu. Isso deixou Kang Yeon muito curioso. Então, o mestre explicou que o herói, que não comia nem dormia há dias, não estava nocauteado, apenas a dormitar. O bêbado então gabou-se de que o seu novo aluno não seria tão fácil de derrotar. Kang Yeon ficou irritado, dizendo que já tinha derrotado tipos mais fortes antes, então o mestre disse que tudo seria revelado a seu tempo. Mais tarde, um barulho estranho acordou o nosso herói. Ele não sabia como adormeceu e disse que o barulho estava a tirar-lhe o apetite, só para perceber que era ele a mastigar. Kang Anu ficou chocado, pois não se lembrava de ter começado a comer, e depois reparou que tinha comido imenso. Pouco depois, ele viu alguém à sua frente. Kang Yeon, feliz por vê-lo acordado, começou a provocá-lo por comer e dormir ao mesmo tempo. O nosso herói perguntou quem ele era, não o reconhecendo sem os óculos. De repente, ele sentiu-se assustado e recuou rapidamente. Kang Anu exigiu saber por que o tipo alto tentou chutá-lo, mas o tipo não fazia ideia. Kang Yeon ficou espantado por alguém que não conseguia ver bem ter reagido apenas ao pensamento de um chute. Os adolescentes ficaram intrigados enquanto o bêbado explicava que era a visão má do nosso herói a funcionar. O mestre lembrou ao tipo alto que ele não conseguiria derrotar o seu novo aluno. Enquanto o baixinho estava curioso, o estudante alto achou engraçado e disse a Kang Anu que este era o fim para ele. O nosso herói perguntou ao professor por que este adolescente qualquer queria bater-lhe, então o professor lembrou que ele assinou o contrato de livre vontade, e agora podiam bater-lhe legalmente. Kang Anu ficou perplexo com esta fraude. Só então ele ficou assustado.
o tipo mais alto desferiu um soco poderoso, derrubando nosso herói no chão. Kang Yeon estava feliz por provar que era mais forte do que o nerd magricela. Isso fez o bêbado sorrir. 2. O choque de Kang Yeon. O seu oponente chamou o bêbado. O nosso herói queria cancelar o contrato, dizendo que era inútil se significasse o seu fim. Kang Yeon ficou chocado ao ver alguém tão magro como nosso herói levantar-se depois de levar toda a sua força, então ele avançou novamente contra ele, socando com toda a sua força. Ele então levantou a perna para continuar o seu combo, chutando a nuca do nosso herói para esmagá-la contra o chão. Kang Yeon tentou recuperar o fôlego, perguntando-se por que não conseguia sentir nenhum contato com o seu punho. Com isso, o nosso herói começou a implorar por misericórdia. O seu oponente ficou chocado ao vê-lo ileso. O bêbado disse que o prodígio não conseguiria derrubar Kang Yeon sem os seus óculos. Isso deixou o rapaz furioso, exigindo uma explicação, vendo quão fraco e patético o nosso herói parecia. Então, o mestre explicou que era devido à sua visão dourada, deixando ambos os adolescentes confusos. Ele explicou que, como o oponente de um lutador tenta sempre desviar-se do ataque final, tentaria torná-lo imprevisível. No entanto, por mais habilidoso que um lutador seja esconder os seus movimentos, há uma parte do corpo que o denuncia sempre. Essa parte é o tronco, que reage instintivamente, não importa como se tente mudar a direção do braço, mas Kang Yeon não fazia a mínima ideia de como a coisa da visão dourada era relevante. Então, o tipo meio bêbado explicou que o maior obstáculo para ver o tronco corretamente são, bem, os teus próprios olhos, porque há demasiada coisa a acontecer para se focar num só ponto. Pensa naqueles bandidos assustadores com 1 tonelada de tatuagens. É como uma sobrecarga sensorial, tal como tentar acertar um movimento de pista. O tipo então apontou para o seu aluno, dizendo que os seus olhos veem tudo desfocado, mas ainda conseguem focar-se no centro do corpo. Kang Yeon achou que isto era completamente maluco. Kang Yeon concordou, dizendo que o bêbado estava apenas a dar desculpas para ele não desistir e que ele não conseguia ver o tronco a mover-se. Ele acrescentou que o bêbado não podia saber como era a sua visão, pois não tinha feito nenhum teste. Então o tipo tirou os óculos do nosso herói e disse que os tinha experimentado. Kang Yeon achou que isto era uma loucura. Tipo, como é que o mestre conseguia perceber os olhos de alguém só por experimentar os seus óculos? O professor disse, tipo, eu consigo totalmente. Ele então sorriu de lado e disse que ele e o seu aluno tinham os mesmos olhos épicos. Aparentemente, o alto ouviu dizer que a visão dourada permite desviar-se de todos os socos, mas o tipo meio bêbado revelou que essa não era a única habilidade do nosso herói. Ele tinha instintos assassinos para reagir instantaneamente aos movimentos. Ele resumiu dizendo que o seu aluno era um gênio das artes marciais. O chamado gênio estava tipo, certo. O mestre então disse que o seu aluno era o melhor a esquivar-se em toda a Coreia, e que mesmo Kang Yeon tinha uma pequena chance de lhe acertar. Isso fez o alto pensar que seria imparável depois de derrotar o seu parceiro de treino baixinho. Então ele estava super animado para esmagar o crânio do protagonista, mas o protagonista estava tipo, o mestre está a dizer disparates. Então o bêbado disse que o treino tinha acabado por hoje, mas o miúdo rico ofereceu-se para pagar o dobro para continuar. O bêbado falido aceitou na hora. Uma grande decisão foi tomada pelo nosso herói sem ele sequer saber. E assim, a sessão de treino brutal continuou. Foi assim que Kang Yeon passou as suas férias de verão inteiras a levar pancada sem aprender nada antes do início das aulas. O nosso herói sentiu-se calmo e confuso ao observar o pêndulo a balançar à sua frente. A palavra óculos surgiu na sua cabeça. Era a única coisa em que conseguia pensar. Kang Yeon perdeu-se na ideia de óculos até que finalmente despertou. Confuso, ele pensou que era apenas um sonho. Ele perguntou-se por que estava desmaiado na rua, apenas para ver o seu mestre ali mesmo a perguntar a mesma coisa. Kang Yeon estava tipo, não faço ideia do que está a acontecer. O mestre lembrou que hoje era o primeiro dia do novo período, então o nosso herói correu para a escola. Então alguém falou com o bêbado. Era a elfa, querendo saber por que ele hipnotizou o miúdo. O mestre sorriu e explicou que armou um truque mental para impedir Kang Yeon de reprimir os seus sentimentos. Liaru ficou perplexa e perguntou sobre este truque. Então o mestre explicou que era tudo sobre os óculos. Ele simplificou, dizendo que um truque fixo apareceria assim que o seu aluno perdesse os óculos. Mais tarde na escola, Kang Yeon sentou-se sozinho, a pensar em como seus colegas ainda o viam como um falhado. Assim que ele começou a queixar-se da sua falta de habilidades de luta, já que não conseguiu acertar um golpe durante todas as férias, alguém o ouviu. A princípio, ele ficou confuso, depois percebeu que eram os seus bullies que não o viam há algum tempo, perguntando o que ele estava a fazer. Aprender a lutar, eles deduziram que ele o fez para os enfrentar, então queriam ver o quão forte ele ficou. O bully então chutou-o com toda a sua força para o esmagar contra a parede.
Eles voltaram para mais. Um deles até disse que lhe daria um desconto se ele se tornasse seu lacaio e lhes pagasse tributos. Ele disse-lhe para agradecer, mas quando recebeu o tratamento de silêncio, achou super rude. O bully começou a bater na cabeça do tipo principal, depois deu uma mega bofetada que doeu muito. A bofetada foi tão épica que atirou os óculos de Kang Neville ao chão, estilhaçando-os. O bully disse que nada disto teria acontecido se ele apenas tivesse seguido as ordens. Depois eles foram fumar, dizendo ao seu capacho para ter o dinheiro pronto para amanhã, quando de repente o capacho chamou de falhados. O bully ficou totalmente irritado. Para a surpresa de todos, Kang Neville levantou-se e exigiu saber onde estava alguém. Kang Neville queria encontrar o chefe deles. Uma multidão começou a juntar-se à volta deles. O bully sentiu-se super constrangido por ser o centro das atenções, então pegou um cabo de vassoura próximo, partiu e avançou contra o nosso herói para lhe dar uma lição. Ele balançou com toda a sua força, e o cabo de vassoura partiu-se, mas não atingiu o alvo. O bully ficou atordoado. Kang Ia interveio no último segundo, dizendo que ele era o único autorizado a meter-se com Kang Neo. O bully não reconheceu este tipo novo, então um dos seus amigos mencionou que estavam à espera de um aluno novo hoje. Ao ouvir isto, o estudante confrontou Kang Yeon por ser tão ousado. Mas quando ele disse que não lutaria se ele continuasse só a falar, o bully ficou zangado e sacou de uma faca. Ele estava pronto para dar uma lição no novato. Nesse momento, um adulto viu as crianças, e o professor exigiu uma explicação. O valentão disse que estava apenas mostrando a escola para o novato. Ele decidiu continuar o passeio e sugeriu que resolvessem suas diferenças mais tarde. Com isso, o professor foi embora, dizendo aos rapazes para não causarem problemas no início do ano. Enquanto os valentões estavam saindo, um deles disse ao cara principal para encontrá-los no prédio abandonado depois da escola. Lá, ele encontraria o que estava procurando e finalmente conheceria o chefão. Mais tarde naquela noite no dojo, Kang Yeon estava irritado com o atraso de seu parceiro de treino, então o mestre disse que ele deveria ver como ele estava, Kang Yi, e achou bobagem porque ajudar seu parceiro significava perder o torneio de adolescentes mais fortes. Mas quando o bêbado disse que estava preocupado, o estudante disse que nunca o tinha visto se preocupar com um aluno antes, então ele explicou que não estava preocupado com o cara principal. O mestre disse que no último mês, Kang Neo aprendeu alguns contra-ataques, mas eles não tinham força por algum motivo. Kang Yeon disse que aqueles contra-ataques eram fracos contra ele por causa da diferença de poder. O mestre disse que não era isso, e enquanto o alto treinava normalmente, seu aluno estava ultrapassando seus limites todos os dias, e o motivo pelo qual seus socos não tinham força era porque ele não estava com raiva o suficiente. Kang Yan ficou super confuso, então foi explicado que Kang Neo não lutaria contra oponentes honrados como ele. O mestre disse, em outras palavras, que nosso protagonista só conseguia lutar de verdade quando estava com raiva, e que ele era super tranquilo quando calmo, o que fazia parecer que Kang Neo esmagaria o prodígio se ficasse furioso. O bêbado disse que isso não era verdade e que seu aluno não tinha força. Mas, ei, dá para compensar a força em lutas de rua. Se o protagonista ficasse furioso, ele esmagaria facilmente os bandidos de rua, e é por isso que o mestre estava preocupado com seus oponentes. Isso realmente irritou o rapaz. Enquanto isso, no prédio abandonado, enquanto os estudantes subiam as escadas, Kang Neo ficou chocado ao sentir seu medo se transformar em raiva e um desejo de esmagar todos os valentões. Esses novos sentimentos o estavam consumindo por dentro. E assim, os estudantes chegaram à sala de Kang Daishun. Nosso herói parou por um segundo e deu uma olhada na sala. Vendo-a cheia de bandidos, bêbados e todo tipo de gente má, ele não pôde deixar de sorrir de empolgação. Kang Neo identificou aquele no fundo da sala como o alvo de sua vingança. Enquanto a pobre garota implorava por sua ajuda, ele se lembrou do pesadelo que aconteceu com sua amiga. O agressor dela começou a rir, vendo-a pedir ajuda ao chamado patético Kang Neville. Nenhuma vergonha. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, bam, um golpe rápido acertou. Kang Neville, o patético, chutou seu pescoço com tanta força que os dentes do cara se estilhaçaram, e ele apagou com um só golpe. Vendo isso, todos os bandidos ficaram em alerta máximo. O rapaz chamou o chefão para aparecer. Com isso, os valentões decidiram acabar com a vida do forasteiro. Mas enquanto eles corriam para cima dele, sua mão encontrou um tijolo. Com isso, ele avançou de cabeça contra os capangas, esmagando facilmente o crânio do primeiro com seu tijolo. O segundo bandido tentou acertá-lo com um bastão, balançando com tanta força que quebrou na cabeça de Kang Yan Neville. Mas ele não se importou nem um pouco. Viu aquilo como uma chance de acertar outro com seu tijolo. Então, o capanga número 3 veio para cima dele por cima. O herói rapidamente jogou seu tijolo para quebrar a garrafa de vidro na mão do bandido.
Antes que o bandido soubesse o que o atingiu, ele levou um chute tão forte no estômago que voou contra um de seus colegas. Com raiva, o loiro sacou uma faca. Mas antes que ele pudesse sair de debaixo de seu amigo, o herói pisou em seu peito com toda a força. Vendo isso, o resto se apavorou e correu para salvar suas vidas. Agora nosso herói estava sozinho com o grandão na cadeira, pensando que era Kang Daishun. Anu avançou contra ele com intenção séria, mas ao ouvir uma voz familiar, ficou confuso. Era o lacaio dos bandidos implorando por misericórdia. Anu ficou chocado ao ver Tai-Si. Ele revelou que os bandidos o mandaram filmá-los atacando o herói em bando. No entanto, nosso herói, ainda furioso, socou a mesa em desapontamento. Anu exigiu saber onde estava Daishun. Nesse momento, um dos valentões acordou. Ele rapidamente se aproximou dele. Mas quando perguntado sobre o paradeiro de Kang Daishun, ele alegou não saber. Anu viu sua arma por perto. Ele a pegou e perguntou novamente, mas o valentão insistiu que não tinha laços com o desistente. Anu não se importou e avançou com o tijolo exigindo saber onde estava Kang Daishun. Mas quando ele estava prestes a ir longe demais, um amigo interveio. Kang Yeon disse a ele para se acalmar. Antes que o herói pudesse dizer que enfrentaria os dois se ele se metesse, seu amigo chutou. Foi tão forte que o jogou no ar. Kang Yeon não havia terminado, jogando no chão. Então ele lhe disse novamente para se acalmar. O herói disse que seu amigo não tinha ideia do que ele estava passando. Mas ao ouvir que ele tinha informações sobre seu alvo, ele ficou chocado. Então ele exigiu com raiva saber onde estava Kang Daishun. Ele até avançou contra seu parceiro de treino para obter respostas à força. O parceiro de treino estava ansioso para ver o quão forte o herói realmente era. Mas antes que eles pudessem se chocar, o sensei interveio. Um cara bêbado apareceu bem na hora. Enquanto ele contava o que sabia sobre Kang Daishun, os olhos de Anu se arregalaram. Acontece que o grande vilão estava no torneio juvenil mais forte. Antes que o herói pudesse perguntar mais, ele perdeu o equilíbrio e caiu nos braços de seu mestre. O rapaz estava fora de combate. Kang Lian se preocupou que ele pudesse ter desmaiado, mas o bêbado disse que ele apenas perdeu a consciência por excesso de trabalho, como o louco que ele é. Com isso, a fúria do herói finalmente acabou. Mais tarde, de volta ao dojo, o bêbado brincou sobre o quanto seu novo aluno adora dormir. Liaru parecia preocupada com ele. O bêbado disse que o hospital confirmou que Anu não tinha ferimentos graves, então eles podiam relaxar. Ele então perguntou à elfa por que ela se importava tanto com o rapaz. Vê-la se esforçar para entrar na mesma escola que ele foi meio louco, especialmente porque ela sempre disse que preferia ser solitária a ficar com uma pessoa chata e vazia para sempre. Li Hu contou que viu nosso protagonista pela primeira vez no segundo ano do ensino médio, quando estava visitando seu mestre. Naquele dia, uma garota mergulhou na água, que estava muito alta por causa da chuva forte. No final, todos estavam apenas gritando por ajuda, porque ninguém ia nadar naquelas correntes malucas. Então, do nada, alguém realmente pulou no rio. Acontece que essa pessoa nem sabia nadar, mas mesmo assim foi para salvar a garota. A partir daquele momento, o universo foi tipo, esse cara é diferente dos outros garotos da idade dele. Quando o mestre ouviu isso, ele ficou tipo, meu aluno faz coisas idiotas quando vidas estão em jogo. Ele estava meio chateado porque não conseguiu fortalecer o rapaz para a competição, especialmente porque o garoto já havia conquistado sua sobrinha, a elfa. Liaru ficou chocado e disse, que nada. Eu não o vejo dessa forma. Então o tio disse, tudo bem. Vou simplesmente ignorar tudo isso. Ele então disse à garota que já havia avisado o rapaz sobre Daeshun no torneio, assim como ela pediu, antes de perguntar por que ela estava tão obcecada. Li Hu disse tipo, eu não sei muito, mas pode ser porque a amiga próxima de Anu parou de ir à escola na mesma época em que Daeshun abandonou. Isso fez pensar que a garota que nosso herói salvou da água era a mesma. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Sandy estava apenas vagando, perdida em seus pensamentos. Mas então ela acidentalmente esbarrou em um bandido e caiu no chão. O bandido ficou muito bravo e disse a ela para olhar por onde andava. Ele ficou ainda mais irritado quando ela simplesmente começou a pegar suas maçãs sem dizer nada. O cara a agarrou pelo colarinho, mas Seung permaneceu em silêncio. Isso só o irritou mais, e ele decidiu dar uma lição nela. Mas quando estava prestes a bater nela, alguém segurou sua mão. Um herói misterioso havia chegado. Kang Yeon confrontou o agressor por ser patético e tentar bater em uma garota. O bandido voltou sua raiva para Kang Yeon, mas Kang desviou do soco como um profissional. Antes que o agressor percebesse, ele estava no chão, graças a um chute rápido. Seus amigos correram para ajudá-lo, mas todos fugiram, planejando vingança. Kang Yeon perguntou à garota se ela estava bem, mas ela apenas continuou a pegar suas maçãs.
Vendo que ela queria ficar sozinha, ele ofereceu ajuda para levantá-la, mas Seung o afastou e disse para ele se afastar com um olhar frio. Enquanto ela se afastava, Kang Ian ficou totalmente chocado. Mais tarde naquele dia, no dojo de defesa pessoal para mulheres, Kang Neo acordou de seu cochilo. Ele ficou confuso ao se ver usando seus óculos. Colocá-los parecia um choque de realidade, e tirá-los o fazia se sentir invisível. Com eles, ele se sentia impotente, mas lembrava de uma coisa claramente, a adrenalina que sentiu ao espancar os agressores, substituindo a culpa e a vergonha. Ele percebeu que sua mente estava focada em uma coisa. Nosso herói estava quase desejando mais daquela ação contra aqueles idiotas. Nesse momento, alguém abriu a porta. Era a elfa vindo ver como ele estava. Ela disse que ele perde sua aura assustadora com os óculos, mas ele não entendeu. Então ela explicou que ele parece mais tranquilo com eles. Lee Haru então pediu para ele encontrá-la no primeiro andar, então ele foi para lá imediatamente. Chegando ao primeiro andar do dojo, o mestre deu um rápido resumo do torneio para seus alunos. O torneio, que acontecerá em um mês, ganhou um novo nome, Liga Ascent, que significa Super Adolescente. 32 adolescentes com as maiores pontuações ganharam o bilhete dourado para participar após se destacarem nas preliminares distritais. O mestre soltou a bomba de que Kang Daishun também estava no torneio. Nosso herói ficou totalmente chocado. O bêbado revelou que só sabia o nome porque os organizadores mantinham tudo em segredo para evitar qualquer sabotagem pré-luta. Ele explicou que o alvo do nosso herói era um campeão de nível 3, basicamente da realeza da luta na capital, então Anu tinha que subir de nível. Ao ouvir isso, ele estava totalmente decidido a participar do torneio. O mestre disse que já o havia inscrito, mas lembrou que ele devia 80% do prêmio em dinheiro, graças ao contrato. A elfa achou aquilo super injusto. Mas quando seu tio disse que o garoto assinou os papéis por vontade própria, ela percebeu como aquele cara era irritante. O mestre estava curioso sobre Kang Yeon, que estava entrando em seu primeiro torneio e não tinha nenhuma pergunta. Mal sabia ele, Ian estava perdido em pensamentos, se perguntando se a garota que ele salvou estava na faculdade ou no ensino médio e por que ela o odiava. Trazido de volta à realidade, ele perguntou ao professor de que tipo de cara as garotas gostam. Todos ficaram pasmos, incluindo o garoto que percebeu o que tinha acabado de falar. O mestre não conseguia acreditar. Envergonhado, Kang Yeon disse que estava perguntando para um amigo. O mestre achou hilário, sabendo que ele era um solitário, mas o garoto insistiu que não era verdade. E começaram as provocações intermináveis sobre Kang Yeon estar afim de uma garota. Naquela noite, nosso herói sabia que deveria ir para casa e evitar problemas para permanecer no torneio. Mas por alguma razão, ele estava na rua procurando por bandidos para lutar. Apesar de estar com medo, era como um vício que o puxava para onde ele se sentia poderoso novamente. Ele sentia a falta da adrenalina de derrotar oponentes, que fazia todas as suas preocupações desaparecerem. Do nada, alguém o chamou. Ao ver o grupo de bandidos no beco, seu coração disparou com arrependimento, pensando que aquilo foi uma péssima ideia. Então, ele levou um tapa na cabeça e caiu no chão. O bandido mandou ele se apressar. Os 3 ladrões vasculharam seus bolsos, mas quando ele disse que não tinha nada, eles gostaram de sua coragem e mandaram ele tirar os óculos. O bandido não queria se machucar com cacos de vidro ao socá-lo, mas ele não se mexeu. Isso irritou o agressor que derrubou os óculos do nosso herói. Assim que eles caíram no chão, algo estalou em sua mente. Liberto, a fera louca pensou que entrar no beco foi uma jogada de gênio. Com isso, ele avançou contra o bandido, mas o cara não vacilou quando seu amigo apareceu, agarrou Kang Yanu e o jogou contra a parede. O ladrão era tão forte que nosso herói não conseguia se soltar. Disseram para Nu relaxar, pois ele precisava se preparar para o torneio, mas o ruivo estava determinado a terminar a luta. Enquanto Anu se preparava para um grande soco, ele sabia que tinha que escapar. No momento em que o grandão lançou seu ataque, ele notou algo interessante e se soltou. Kang Yanu estava confuso, mas manteve o foco nos olhos de seu oponente. Com isso, ele acertou um golpe poderoso. Ele pensou que tinha causado um dano enorme, mas para seu choque, o oponente continuou de pé. Então sua perna foi agarrada pelo oponente. Quando ele pensou que tudo estava acabado, um apito soou, e os bandidos perceberam que a polícia estava lá. Eles fugiram, escapando da lei antes de desaparecerem na noite. Depois de escapar, perguntaram a Anshu por que ele deixou seu alvo ir. O ruivo confundiu seu amigo dizendo que não deixou o garoto ir de propósito. Ele sorriu, dizendo que era a primeira vez que encontrava alguém como ele. O amigo do ruivo insistiu para que ele explicasse. Anshu disse algo como, cara, numa situação dessas, você surtaria totalmente e desistiria. Basicamente, o ladrão só precisava de um soco épico, mas fazer isso faria perder o aperto por um segundo.
Você ouviria se libertar apenas confiando em seu instinto. Anshu estava animado. Ele encontrou uma maneira de bloquear o oponente e estava ansioso por uma revanche. Enquanto isso, de volta ao confronto, Anu encontrou seus óculos e os colocou. Ele acabou se sentindo fraco e tal, o que ele queria totalmente evitar. Então alguém se aproximou dele. Seu mestre disse algo como: "Você perdeu por causa da categoria de peso." Nosso herói perguntou: "Como eu venço isso?" O professor disse: "Não é muito viável. Seu oponente é muito maior." O magrelo ficou chocado pensando que o bêbado quis dizer que ele não poderia vencer a questão da categoria de peso, mas então ele disse: "Não. É fácil." Kang Anuel só precisava ganhar massa. No dia seguinte, no dojo, diante de uma montanha de comida, Kang Neo não podia acreditar que tinha que devorar tudo aquilo. O professor disse que ele poderia desistir do treinamento, mas o garoto estava determinado e começou a mastigar. No meio do banquete, ele perguntou se ficaria doente por comer tanto. O mestre riu dizendo que era uma pergunta boba, mas, sim, ele poderia. O cara até disse que isso poderia encurtar sua vida, mas ele ficaria musculoso. Ao ouvir isso, nosso herói se entregou de vez. Sem hesitação. Então alguém disse a ele que sua luta estava marcada. Nesse momento, a elfa entrou com os detalhes e disse que havia um problema. Ela disse que seu oponente era um bandido conhecido por sua força insana. Li Hu perguntou se eles conheciam Anshu. O jovem ficou chocado. O mestre viu que seu aluno conhecia o oponente. Ele disse que era o ladrão de ontem, e as coisas ficaram complicadas enquanto a garota perguntava se ele conhecia o bandido. Ele disse que viu Anshu à distância ontem, dizendo que ele era um peso pesado com músculos insanos. Kang Anu disse: "Estou pronto para qualquer coisa", e implorou por dicas para vencê-lo. O mestre se virou para a elfa, perguntando como uma garota poderia derrubar um garoto. Li Hu disse que o segredo era atingir os pontos vitais quando eles menos esperassem. O mestre sabia que isso não funcionaria porque caras como Anshou estão sempre em guarda, então eles precisavam de outra maneira para atingir esses pontos vitais. Ele pensou em todas as coisas em que seu aluno era melhor do que o ruivo. Força, altura, peso, experiência, tudo parecia sem esperança, mas havia uma coisa que eles podiam usar: velocidade. Não importa o quão rápido o peso pesado seja, ele deveria ser lento demais para pegar um peso leve e ágil. Kang Anu perguntou se deveria parar de ganhar massa. O bêbado disse tipo: "Essa é a pior ideia", o que o deixou confuso. Para explicar, ele disse que um atleta estrela como Messi não é um franguinho de 60 quilos, mas uma máquina de músculos de 70 quilos. Então eles precisavam aumentar a massa muscular do nosso herói para 73 o mais rápido possível. Isso deixou ambos os alunos chocados. Mais tarde naquela noite, o treino não tinha acabado. Kang Anu estava dando o seu máximo quando a corda arrebentou, e ele bateu com a cara no pilar. Nosso herói perguntou se esse treino realmente o permitiria enfrentar a categoria dos pesos pesados, mas o mestre não respondeu, apenas disse para dormir 6 horas antes de começar de novo. Anu disse algo como: "Eu já dormi o dia todo como você disse." O bêbado disse que queria que ele dormisse, comece e treinasse 2 vezes por dia para tratar cada dia como 2, mas Anu não entendeu como isso ajudaria. Vendo como o garoto era cabeça dura, o mestre decidiu explicar tudo de novo. Não literalmente. Ele disse que os músculos humanos são como fios super delicados, e são um desafio e tanto. Anu pensou que seu mestre queria dizer que eles precisavam manuseá-los com cuidado como um pacote frágil, mas, não, o mestre disse que ele entendeu tudo errado. Reviravolta. Acontece que o herói deveria destruir seu próprio corpo. Que reviravolta. Chocado, ele pediu uma explicação. O mestre explicou que quando um músculo é destruído, ele se recupera mais forte como um power-up de super-herói. E o ingrediente secreto para a recuperação muscular? Cochilar. Muito. O mestre disse que o garoto treinaria seus músculos de luta e poderia dobrar seu crescimento cochilando 2 vezes por dia. Meta de cochilo poderoso. Anu se perguntou se isso estressaria seu corpo. O mestre achou que era uma pergunta boba. Clássico. Ele riu, dizendo que sim e que poderia até encurtar a vida do jovem. Credo. Mesmo depois de ouvir isso, o garoto ainda não entendia por que precisava treinar sua pegada. Suas palmas doíam tanto. Focar em qualquer outra coisa era uma luta. O mestre disse que tudo seria revelado quando o garoto começasse a lutar, então disse para ele ir dormir. Antes de sair, o mestre disse a ele que se sentisse dor pela manhã, significava que ele teve uma boa noite de sono. Então ele vazou, deixando o aluno para refletir. Naquela noite, Nevel lutou para dormir. Seu corpo estava em agonia. Para alguns, este dia foi uma chatice para o nosso herói. Apesar da dor, ele finalmente conseguiu dormir um pouco. Essa rotina de pesadelo durou 4 dias. Depois disso, ele foi para as ruas para ver seu progresso. Kang Nevel foi à caça de bandidos.
Sem tempo para verificar cada esquina, ele parou em um lugar para dar uma olhada. Neville parou em frente ao King Bilhares. Esses lugares eram zonas de diversão familiar, mas este era suspeito. Vendo todos os bandidos, nosso herói tremia como vara verde. Ele sabia que se não conseguisse vencer alguém aqui, estaria frito contra seu próximo oponente, especialmente Kang Dai-chun. Então ele procurou pelo maior valentão. O primeiro cara era baixo. O segundo era alto e gordinho, mas sem músculos. Justo quando ele pensou que encontrar um sósia do ruivo era impossível, um barulho chamou sua atenção. Um cara alto e forte ameaçou bater em um estudante do ensino médio se ele trapaceasse enquanto estivesse no banheiro. Pronto. Nosso herói encontrou seu adversário. Enquanto isso, o estudante disse ao cara que não mexeria com o jogador número 3 da regional, que exigia uma toalha. O estudante mandou seu ajudante pegar uma toalha. Tai-Sik correu, mas caiu de cara no chão. Ele se desculpou pelo atraso e entregou a toalha, mas o grandão ficou em silêncio, furioso porque a toalha bateu no chão sujo. O garoto estava morrendo de medo. O homem segurando uma bola achou que o estudante estava zombando de seu título. Tai-Sik implorou por misericórdia, dizendo que não era verdade, mas o grandão avançou, dizendo que não se importava. Bem quando o crânio do estudante estava prestes a encontrar uma bola de bilhar, alguém chamou seu nome. Isso chocou o jogador número 3 da regional. Curioso, Tai-Sik se virou para ver quem era, chocado ao encontrar um colega de classe. O herói perguntou se o homem era um canalha, deixando todos atônitos. O grandão ficou irritado com o novato atrevido. Ele gritou que a sala estava cheia de frangotes ansiosos para morrer, culpando seu pega-toalhas por ter armado tudo. Mas bem quando ele estava prestes a acertá-lo com a bola, Tai-Sik disse que o homem era uma maçã podre, o pior dos piores. O desgraçado ficou super irritado com aqueles insultos. Então, algo o atingiu na cabeça. E adivinha? Eram os óculos do nosso herói voando como um bumerangue. O grandalhão agora estava furioso como um vulcão prestes a explodir. Todos ficaram chocados, virando-se para o culpado, que se gabou de ter acertado no alvo na primeira tentativa. O bandido mais novo tentou intervir, dizendo que nosso herói era um Zé Ninguém para desrespeitar o grandão. Por algum motivo, Kang Yanou pensou que o taco de sinuca estava se movendo em câmera lenta. Claro que o atingiria, mas ele se esquivou como um ninja e o pegou num piscar de olhos. Com uma pegada firme no taco, nosso herói puxou seu inimigo para a frente. E antes que o cara soubesse o que o atingiu, ele levou uma cabeçada que esmagou seu nariz. Bum! O bandido mais novo caiu no chão como um saco de batatas. Justo quando nosso herói estava se sentindo todo rápido e legal, um soco assustador veio em sua direção. Kang Neville se esquivou no último segundo, percebendo que aquele soco poderia ter sido o fim do jogo, então ele decidiu rapidamente colocar alguma distância entre eles, como distanciamento social, mas para socos. O jovem começou a procurar um ponto fraco. Sabendo que se não encontrasse um, ele estaria frito. Então ele viu algo interessante, como se uma lâmpada acendesse. Kang Neville avançou após identificar o ponto fraco, e assim, a luta começou. Enquanto procurava um ponto fraco, ele teve um flashback de sua montagem de treinamento. Ele estava exausto, perguntando ao seu mestre se aquele treino realmente o ajudaria a vencer alguém maior. O mestre disse que o ponto fraco do oponente apareceria, mas cabia a ele acertá-lo em cheio. O treinamento era todo para tornar seus socos mais rápidos, como no modo turbo. Eventualmente, seu soco se tornaria um golpe finalizador, aumentando sua taxa de vitórias. Com isso, o garoto finalmente entendeu por que estava treinando tanto. Kang Yanou se perguntou se caras como seu oponente sequer tinham pontos fracos. E para sua surpresa, o mestre apontou para o joelho. Ele disse que os músculos do joelho de um cara grande, não importa o quão forte, estão sempre sob estresse e podem ser derrubados com um golpe. Em outras palavras, um golpe certeiro no joelho abriria a porta para o golpe final. Então, enquanto nosso herói procurava um ponto fraco, ele notou algo interessante. Quando seu oponente estava mandando Tai-Sik se mover, Kang Neu viu todo o seu peso em uma perna, então ele avançou para derrubá-lo como um jogo de Jenga. O queixo agora estava totalmente exposto como um alvo. Com isso, nosso herói partiu para o soco de nocaute. A princípio, seu oponente pensou que os punhos não poderiam causar muito dano, mas depois de sentir o soco, ele percebeu que estava errado. Graças ao seu treinamento, Kang Yanou tinha um punho de ferro como o de um super-herói. Mas para sua surpresa, o cara não foi nocauteado como ele esperava. Pela primeira vez, o jovem sentiu medo de lutadores de rua experientes enquanto seu oponente o jogava de lado para tirá-lo contra a mesa. Kang Yanou caiu no chão, e enquanto tentava se levantar, seu oponente disse que uma criança, não importa o quão habilidosa, não poderia enfrentar um adulto. Mas nosso herói ainda não tinha acabado. Então, de repente, alguém gritou para chamar a atenção do cara. Era Anshu,
lembrando ao cara de uma promessa de ajudar sempre que ele pedisse, então ele exigiu cuidar do intruso pessoalmente. O adulto disse que havia sido insultado e não podia simplesmente deixar para lá. Então o ruivo lembrou do que aconteceria com sua reputação se as pessoas descobrissem que ele tinha uma briga com uma criança. Vendo isso, o cara concordou em recuar, dizendo que nosso herói teve sorte. Com isso, o cara decidiu ir embora, passando a tarefa para o estudante do ensino médio. Os dois oponentes estavam agora cara a cara como em um confronto. Anshu pediu ao nosso herói para esperar até a competição, dizendo que queria seu saco de pancadas em perfeita forma para a luta deles. E assim, a luta foi adiada. Mais tarde, no telhado do dojo, Tai-Sik perguntou a Kang Neo o que o mudou, notando como ele parecia diferente agora. Naquele momento, o grande perdedor admitiu para o magrelo que estava com inveja dele. Tai-Sik abriu o bico, dizendo que também queria lutar, mas antes que pudesse terminar, Kang Anu interrompeu dizendo que ele devia se sentir como uma formiguinha. Nosso herói respondeu, tipo, tamo junto, mano. Ele compartilhou que não mergulhou na luta por ser destemido, mas porque isso fazia esquecer o quão pequeno se sentia, mesmo que por um segundo. Kang Neo admitiu que estava com dificuldade de distinguir a realidade de seus devaneios malucos. Tai-Sik então gritou com nosso herói por fazê-lo desrespeitar um membro de gangue bem na sua cara. Nosso herói ficou todo confuso quando o outro cara então implorou por sua proteção. Tai-Sik se acalmou e disse que o garoto deve ter passado por tudo isso para salvá-lo, seu amigo. Kang Anu estava tipo, que diabos está acontecendo? Então alguém chamou nosso herói. Era seu mestre, dizendo que ele precisava de um treinamento especial. Então, todo apavorado, ele perguntou o que estava acontecendo. O bêbado disse que o treinamento era sobre comer e dormir muito, e então mandou ele ir para a cama. Embora estivesse confuso no início, Kang Anu decidiu seguir as ordens de seu mestre até o grande dia. E assim, nosso herói passou 2 dias sem fazer quase nada até que a partida épica finalmente chegou. Assim que o sol apareceu, ele o acordou. O jovem, que não treinava desde que enfrentou o cara da gangue, ficou chocado ao sentir ansiedade em vez de medo. Nesse momento, seu saco de pancadas gritou para ele se apressar. Kang Anu rapidamente calçou seus tênis, mas ao correr para fora, pedindo desculpas pelo atraso, ele viu algo maluco. Um carro irado estava esperando por ele lá na frente. O mestre disse que seu aluno estava sendo convencido por chegar tão atrasado, enquanto este pedia os detalhes. Kang Yeon estava irritado que seu mestre queria ir para a competição com seu parceiro de treino, embora ele tivesse o carro, mas o mestre disse que tinha um bom motivo. Ele escolheu o aluno baixo porque a luta dele era mais perto de casa. Então o aluno alto, assim que saíram e entraram no carro, disse que ele deveria ter recebido pelo menos algumas dicas. Só então o mestre o impediu de entrar no carro. Kang Yeon não pôde deixar de sorrir, pensando que seu mestre queria lhe desejar sorte. Mas, surpresa, o bêbado pediu uma carona para ele e seu outro aluno até o local deles. E assim, os dois entraram no carro sem nem pedir. Kang Anu finalmente chegou à primeira luta contra Kang Daishun, e vendo o estádio enorme, ele começou a se perguntar o quão grande a Liga Sente realmente é. Ele estava se esforçando para não se deixar abalar pelo vazio. O mestre explicou que era tudo para evitar lesões desnecessárias. Na primeira competição, um monte de delinquentes estavam no mesmo lugar e acabaram brigando antes de suas lutas, com alguns até parando no hospital. Então, lutas diferentes aconteceriam no mesmo dia, mas em horários diferentes, e é por isso que ninguém estava lá ainda. Nosso herói e seu mestre foram subitamente abordados por alguém. Um membro da equipe perguntou ao estudante se ele era mesmo o lutador que eles estavam esperando, e assim que ele disse sim, pediram para ele cobrir os olhos. Isso era para impedir que os competidores começassem a lutar antes de entrar no ringue. Naquele momento, o mestre disse para ele fechar os olhos antes de trocar seus óculos pela faixa. Vendo como seus pensamentos internos seriam difíceis de lidar fora do ringue, Kang Neo disse que fica ansioso toda vez que perde seus óculos porque isso faz mudar de personalidade. Antes de apontar como as regras do torneio eram estranhas, o mestre avisou para ter muito cuidado se ele se exaltasse, mas o aluno disse que ainda conseguia distinguir amigo de inimigo. Isso fez o herói perceber que, em algum momento, as lutas se tornaram mais importantes que seu objetivo, o que o encheu de ansiedade, especialmente ao enfrentar oponentes fortes como o que estava à sua frente. No entanto, essa ansiedade vinha com uma onda de excitação. Os dois competidores estavam agora prontos. O mestre achou super irritante que nem o deixaram entrar. Li Hu apareceu, perguntando se ela tinha perdido alguma coisa. Seu tio disse que eles estavam prestes a começar. A garota observou que muitos lutadores fortes se inscreveram no distrito deles, tornando muito mais difícil passar das preliminares. Ela ficou totalmente chocada com o tamanho de Anshu,
que era muito maior do que o esperado, enquanto o mestre disse que eles estavam no mesmo barco. O grandalhão perguntou ao árbitro se eles poderiam começar a luta. O árbitro, bocejando, deu-lhes o sinal para começar. Li Ru achou que o juiz estava super tranquilo, então o mestre explicou que essas lutas geralmente estão cheias de adolescentes que intimidam seus oponentes com o tamanho. Como os lutadores mais pesados geralmente vencem, o juiz esperava um certo resultado, e é por isso que ele estava tão relaxado. O juiz se virou para o ruivo, insistindo para que ele terminasse a luta rapidamente para que todos pudessem ir embora. O grandalhão de repente levou um soco no rosto com uma força tremenda. O juiz ficou chocado. Até o mestre e sua sobrinha ficaram atônitos, vendo o oponente musculoso do nosso herói ser pego de surpresa. Naquele momento, a elfa pensou que nem toda a esperança estava perdida, enquanto o bêbado confirmou que Anshu não seria derrubado com um soco. Anshu rapidamente recuperou o equilíbrio e estava pronto para contra-atacar. Anshu elogiou nosso herói por ser corajoso o suficiente para atacá-lo, apenas para o herói avançar e dar uma joelhada em seu crânio. Até mesmo seu mestre não conseguia acreditar na velocidade que ele ganhou após apenas 7 dias de treinamento. No ar, nosso protagonista ainda não tinha terminado enquanto pisava em seu oponente. Vendo a ação pausar, a elfa pensou que o magrelo tinha vencido, apenas para o mestre dizer que eles poderiam estar vendo sua derrota. Vendo Anshu segurando o pé de Anu, Liaru ficou horrorizada, pensando que ele estava prestes a torcê-lo. Anshu disse ao seu oponente que não importava o quão assustado ele estivesse, ele não poderia continuar o torneio se perdesse uma perna. Assim que ele decidiu torcê-lo, foi surpreendido pelo contra-ataque do magrelo, que ele bloqueou no último segundo. Vendo a confusão da elfa, o mestre explicou que Anu girou com a torção para se proteger e contra-atacar. Anshu percebeu que tinha que ir com tudo, mas assim que estava prestes a agarrar o protagonista sabia que ser pego novamente significaria a derrota. Ele se soltou do grandalhão e colocou alguma distância entre eles. Anu ficou surpreso que nenhum de seus ataques funcionou em seu oponente. Anu elogiou a velocidade do protagonista, mas disse que ele não tinha chance de vencer, já que os golpes finais não surtiam efeito. Anu percebeu que seus ataques não funcionavam, então ele tinha que manter distância, mas fugir levaria à derrota. Então restava apenas uma boa opção. O bêbado ficou empolgado que seu aluno descobriu a maneira certa de vencer. Com isso em mente, ele avançou. Em seu oponente novamente, seu primeiro soco foi uma finta, e o ataque real foi um chute poderoso nos joelhos do gigante. Mas isso não incomodou Anshu, que até deu um sorriso. Anshu disse novamente ao nosso protagonista que seus ataques eram inúteis antes de desferir um golpe poderoso. Por alguma razão, nosso herói, que se esquivou, sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Ele foi arremessado para longe e quase bateu na parede. Liharu achou estranho que, apesar de ter ido nos joelhos do oponente na primeira luta de rua, ele tentou de novo sabendo que não funcionaria. Anu disse que este era seu único caminho para a vitória, pois lutadores pesados como seu oponente geralmente eram fracos nas pernas. Mas antes que ele percebesse, seu oponente lançou um contra-ataque. Anu foi agarrado pelos ombros. Anu o levantou no alto e o arremessou no chão. O impacto foi tão forte que fez nosso herói cuspir sangue. Anshu disse que os fracos, como nosso protagonista, não deveriam se levantar contra os de sua laia e deveriam ficar quietos e obedientes. Com isso, ele decidiu dar o golpe final. Será que ele sabia que tudo correu exatamente como nosso herói selvagem havia planejado? Então Anu decidiu partir para o golpe sorrateiro, mirando na única perna que sustentava seu oponente como uma torre de Jenga bamba. Anu foi totalmente pego de surpresa, quase caindo de cara no chão. Ao se levantar, ele disse algo como: "Isso nem fez cócegas." Ele chamou nosso herói de novato total e avançou novamente, pronto para acabar com essa luta de uma vez por todas. A elfa estava tipo: "Cara, sai daqui antes que você seja destruído." O mestre estava lá parado, totalmente chocado. E então, quando o jovem avançou, bem na hora em que seu oponente estava prestes a dar o golpe final, a garota começou a entrar em pânico. O bêbado estava super curioso. Anshu de repente sentiu que algo estava errado, como se suas pernas estivessem de férias. Nessa fração de segundo, ele cambaleou, ficando totalmente aberto para o ataque épico do nosso herói. Anshu não podia acreditar que estava prestes a ser derrotado por alguém tão magro quanto Anevel, bem antes de levar um soco na cara. O mestre e a elfa ficaram tipo: "Não acredito." Até o cara que levou o soco estava em negação quando finalmente caiu no chão. Liharu ficou perplexa com a forma como o herói encontrou o momento perfeito para atacar. O bêbado explicou que era tudo uma questão de acumular dano, mas a elfa ficou tipo: "Sério?" Ele estava apenas de pé, firme. Então o mestre o comparou a uma ponte que desaba com o tempo.
Tipo, mesmo que uma ponte possa aguentar o dobro do seu peso, ela ainda desmoronará depois de dano suficiente. O joelho do cara já estava ferrado, e ele mal se moveu durante toda a luta. Finalmente, a garota entendeu como nosso herói conseguiu a vitória. Kang Anu falou, ei, anuncie. Eu venci. Mas o juiz disse, ainda não, enquanto Anshu agarrava sua perna. Anshu disse, eu ainda posso lutar, com pernas ou sem pernas, enquanto agarrava nosso herói, o girava e o jogava no chão. Kang Anu sentia muita dor. Anshu disse que nosso herói o lembrava daqueles certinhos que nunca tiveram um dia ruim, enquanto ia para um grande soco. Disse que odiava esse tipo de gente. O medo atingiu nosso herói em cheio, mas o mestre pensou, ele tem mais truques na manga. Aniel atingiu a perna novamente, causando uma dor imensa. O soco errou a cabeça e atingiu o ombro. Liaru ficou chocada quando nosso herói foi para o outro ponto fraco do gigante. Ele aproveitou o momento e, antes que o oponente pudesse reagir, deu um tapa sorrateiro na cabeça dele. O mestre disse que não importa o quão forte você fique, alguns pontos não podem ser treinados, como o ouvido. Anshu percebeu que estava tonto e perdeu o equilíbrio. Para se recuperar, ele mordeu o lábio com força, infligindo tanta dor em si mesmo que se livrou do choque no ouvido. Então ele viu que seu oponente estava em uma situação complicada. Hora do verdadeiro golpe final. O jovem desferiu um chute matador, e Anshu não teve como bloqueá-lo, sendo atingido na cabeça. Ele sofreu um dano massivo. O gigante não podia acreditar que estava apanhando de alguém com metade do seu tamanho antes de finalmente cair no chão. E assim, Anshu foi nocauteado. Derrotado, ele estava totalmente paralisado. Naquele momento, o gigante percebeu que, se tudo que ele tinha era força bruta, ele não era um bandido de verdade. Só então seu oponente se aproximou, mas antes que pudesse dar uma lição em Anshu, ele simplesmente não conseguiu mais se segurar. No final, ele não conseguiu revelar que não teve uma criação normal. E bum, nosso herói simplesmente caiu de cara no chão. Com ambos os competidores totalmente exaustos, o juiz, que estava totalmente chocado com essa luta selvagem, finalmente levantou a mão para fazer o grande anúncio. E foi assim. A primeira luta do nosso herói estava encerrada. Mas graças a essa luta, Anivel ganhou uma fama indesejada. Mais tarde, quando o vídeo foi para as redes sociais, um cara com um monte de tatuagens ficou super irritado. Ele deu uma bronca em seu capanga por confiar em Anshu, que caiu por causa de suas pernas. O bandido pediu desculpas, chefe, já que o lutador da gangue Khan estava fora do torneio, tornando-os uma piada total. O cara implorou por misericórdia enquanto o chefe dizia, esta é uma grande perda para o nosso negócio. Outro pedido de desculpas do bandido. Então ele mencionou o lutador da gangue Varian que subiu para o status de campeão, enquanto balançava um taco de golfe, dizendo que aquela gangue devia estar rindo deles agora. O chefe então exigiu que trouxessem alguém até ele. O bandido ficou confuso, mas o chefe disse, quero conhecer o estudante que nocauteou nosso lutador o mais rápido possível, antes de dar uma tacada no cara com um taco de golfe. Mais tarde naquele dia, em um ponto de ônibus, o ônibus finalmente chegou, e dentro estavam nosso herói e a elfa. Anu pediu desculpas a Liaru porque o mestre a fez vir junto. A elfa disse algo como, não posso deixar um louco por lutas como você sem supervisão. Então, o ombro do jovem foi atingido por uma dor imensa. A garota disse que a dor permaneceria porque seu ombro sofreu um grande golpe, e ele deveria relaxar até a próxima luta. Logo, o ônibus chegou à próxima parada. As pessoas começaram a entrar. Nosso herói ficou curioso enquanto mais e mais pessoas se espremiam. E assim, o ônibus ficou lotado ao máximo. Nosso herói fez o seu melhor para se segurar. Seu rosto estava super perto da garota, mas a multidão dificultava ainda mais. No final, seu ombro machucado não aguentava mais, mas seu orgulho dizia, aguente firme, cara. Então a garota percebeu quanta dor ele estava sentindo, e disse para ele parar de usar o ombro e soltar a barra. Com isso, o jovem não tinha onde se segurar e foi espremido contra sua amiga pela multidão. Kangneu não podia acreditar na situação em que estava. Ele rapidamente pediu desculpas à garota por espremê-la, culpando o ônibus lotado. Mas quando ele tentou se afastar, ela o impediu, dizendo que não se importava com a proximidade. A elfa queria poupar o ombro de seu amigo e, sem espaço para discutir, eles passaram toda a viagem espremidos um contra o outro. Mais tarde naquela noite, na base da gangue, após uma rápida ligação, ficou claro que o chefe estava super irritado. Ele deu uma bronca no cara que escolheu o lutador errado por deixar um traidor entrar. Ele disse que seu braço direito escolhido não deveria estar causando tanto drama. O bandido implorou por perdão novamente, dizendo que encontraria um novo lutador para compensar a perda. Mas bem quando o chefe estava prestes a bater nele, dizendo que a escolha era final, alguém entrou no escritório e disse, ei,
Esse cara disse ao chefe para se acalmar porque ele estava ficando velho demais para isso e deveria apenas relaxar. O chefe disse que o traidor teria tempo para a gangue Hua Rian, que ficou ainda mais arrogante depois que ele saiu. O traidor disse a seu antigo chefe para não mexer com ele, a menos que quisesse ser destruído por sua nova equipe. Ouvindo isso, os bandidos espancados gritaram com ele por ser tão arrogante. O traidor disse a seus velhos companheiros para se acalmarem, dizendo que ele só veio dar um oi, já que seu novo escritório seria por perto. O chefe o chamou de louco por esquecer o que acontece quando se mexe em seu território, mas o traidor disse que o poder de sua nova gangue era bem conhecido, e ele adorou assistir à luta da Liga Street, já que eles foram a única gangue que não conseguiu passar seu lutador das preliminares. Com isso, os gangsters ficaram furiosos. Certo, apertem os cintos porque aqui vem o remix. Então, esse cara sorrateiro simplesmente vazou, prometendo que passaria por lá de novo e disse ao chefe para largar o negócio porque ele estava acabado. Assim que ele vazou, o chefe que estava tentando manter a calma simplesmente não conseguiu mais se segurar. Ele virou Hulk para cima da mesa dele, esmagando-a em pedaços. Seu braço esquerdo ficou em choque, tipo, uau, o chefe é forte. O chefe queria todas as informações sobre o estudante que nocauteou a equipe deles. Seu parceiro assustado disse que não conseguiu encontrá-lo mesmo depois de verificar sua escola e sua casa. Ouvindo isso, o chefe pensou, por que contratei esse palhaço como meu braço esquerdo? Ele pensou que a vida poderia ser tranquila se ele se livrasse desse cara inútil. O cara começou a implorar por outra chance, dizendo que encontrou uma nova pista sobre o garoto. Ele disse que rastreou a amiga do herói, Liaru, e prometeu trazer Nevel o mais rápido possível. No dia seguinte, Liaru estava passeando pela rua. Ela tinha uma sensação estranha sobre o dia, mas decidiu ignorar. Mais tarde no dojo, a elfa disse ao amigo que ele ficou em segundo lugar no distrito deles após a luta. Ela disse que as coisas mudariam agora que ele estava entre os 32 melhores, mas nosso herói estava estressado com seu ombro sendo um problema. Liaru disse que o mestre garantiu que seu ombro se recuperaria após um tempo de descanso. Com isso, ela saiu. Mas assim que ela o avisou sobre o ombro, mãos gigantes a agarraram do nada. A gangue finalmente encontrou seu alvo, e ele ficou apavorado ao ver sua amiga em perigo. O bandido disse que eles estavam caçando o garoto há uma eternidade. Então ele jogou os óculos dele longe. Um bandido os pegou, curioso, mas antes que percebesse, levou um soco forte no pescoço. Bum! Primeiro capanga no chão. O segundo nem piscou antes que o herói estivesse na sua cara. Kang Anu derrubou todos que ousaram tocar na elfa, provando que ele era o número 2 por um motivo. Com isso, 2 membros da gangue estavam no chão, mas antes que nosso herói pudesse respirar, um bandido armado o atacou de surpresa. Ele foi atingido no ombro machucado, e a dor foi intensa. Ele caiu no chão gritando. O vilão estava adorando. Ele decidiu humilhar o garoto chutando com tanta força na cabeça que ele voou para o sofá. A garota ficou apavorada ao ver seu amigo ser destruído. E assim, o garoto desmaiou, e a gangue o pegou junto com sua amiga. Enquanto isso, no quartel-general dos bandidos, o chefe recebeu uma ligação. Ele atendeu rápido. Era um de seus capangas perguntando o que fazer com o garoto capturado. O chefe disse que Kangneil precisava pagar por ter quebrado a perna do competidor deles. Agora os capangas sabiam o que fazer. Quando a ligação terminou, alguém se aproximou do chefe. Esse cara queria saber por que seu braço direito estava lá. Ele disse que ouviu sobre o fracasso épico do braço esquerdo e achou que ele deveria ser punido. O chefe disse que se ele errasse de novo, estaria frito. O sol estava se pondo, e a noite se aproximava. Mais tarde, em um armazém suspeito, os bandidos se reuniram. Depois de pegar o estudante, o adulto queria usá-lo para seu próprio benefício. Ele disse que, por causa da vitória do herói, sua equipe perdeu muito dinheiro, e sua vida estava em risco. O chefe só queria uma perna quebrada, mas o cara queria mais. Naquele momento, nosso herói se manifestou. Kang Anu insinuou que era patético arrastar uma garota inocente para a bagunça dele. Ouvindo isso, o cara caiu na gargalhada. Ele disse que não sentia vergonha nenhuma em manter garotas como prisioneiras. Ele tentou dar uma lição nos estudantes dizendo que gangsters como eles sempre se acham acima das regras, e só se sentem assim quando são os mais temidos. Com isso, ele balançou seu martelo enorme com toda a força, mirando bem na cabeça do estudante. Quando acertou, causou um dano sério. Nosso herói perguntou ao cara se ele queria manter sua honra deixando a garota ir. O cara apenas riu, dizendo que não há vergonha em manter uma garota prisioneira. Depois de explicar por que os gangsters se sentem intocáveis porque todos os temem, ele balançou seu martelo novamente com toda a sua força. Mas quando alguém mencionou 20 bilhões e 1, ele mudou de alvo bem rápido. A garota ficou apavorada. O golpe foi muito forte, mas errou seu amigo por um tris.
Ouvir aquelas palavras o deixou totalmente atordoado. Ele se virou para a garota perguntando como ela poderia lhe dar tanto dinheiro. Li Hu ainda disse que eles poderiam oferecer uma quantia ainda maior, e a única maneira era escolher o protagonista como seu campeão. Isso chocou o nosso herói e o membro da gangue pra caramba. O braço esquerdo disse que era impossível, já que o competidor real deles estava fora. Então um capanga disse que poderia funcionar, já que eles não registraram oficialmente Anshu. O cara ainda disse que poderia ser a única chance deles de sobreviver a essa confusão. Mesmo assim, o mafioso se recusou, dizendo que alguém com o ombro machucado não tinha futuro no torneio. Então o capanga entrou em pânico ao ver que o chefão estava ligando. Vendo isso, ele pressionou o braço esquerdo para decidir. O cara entrou em pânico, sabendo que o garoto não poderia se recuperar para a próxima luta, mas a elfa prometeu que era possível. Enquanto seu subordinado pressionava mais, ele não aguentou e pegou o martelo gigante. No calor do momento, ele tomou sua decisão final. Para o mafioso, essa escolha era de vida ou morte, mesmo que ele pudesse se arrepender. Enquanto isso, em um hospital, após terminar os exames, o homem perguntou ao paciente como ele se sentia. Verificando seus resultados, Kang Yeon disse que se sentia no auge. O cara de óculos disse que ele não precisaria de cápsulas de oxigênio ou células-tronco até chegar ao nível de campeão 1. O garoto disse que não as queria e mandou o cara devolvê-las ao seu avô. Ouvindo isso, o homem disse que a célula-tronco levou 1 ano para ser feita, e eles decidiram usá-la com sabedoria. Mas o artista marcial não se importou, querendo permanecer totalmente natural. Então ele recebeu uma ligação. Kang Lian atendeu rapidamente. Ao saber que o endereço da garota foi encontrado, ele ficou animado e saiu correndo. Ele disse ao homem que tinha que ir a algum lugar o mais rápido possível. Antes de sair, ele perguntou se a cápsula realmente tinha tratamento para hematomas. Quando o homem confirmou, Kang Lian a pegou. O homem tentou detê-lo enquanto ele saía correndo, dizendo-lhe para informar seu avô que ele pegou o tratamento, mas ele falhou. Em outro lugar naquela noite, no esconderijo dos bandidos, o chefe ao telefone estava ansioso pelo relatório do seu braço esquerdo, mas não recebeu as notícias que queria. Ao ouvir o que seu braço esquerdo disse, o chefe caiu na gargalhada. Ele disse que seu subordinado finalmente enlouqueceu, levando a si mesmo à ruína ao escolher o garoto ferido como seu campeão. Depois de desligar, o chefe disse que se o protagonista perdesse uma única vez, ele acabaria com a vida dele e com a de seu braço esquerdo também. Ele então confiou em seu braço direito para cuidar disso. Este estava animado para isso. No dia seguinte, na escola, os amigos do nosso herói se reuniram ao seu redor. Tae-sik entrou em pânico, vendo como as pessoas estavam com medo do protagonista, especialmente porque ele estava ferido. A garota insistiu para que o protagonista mantivesse seu ombro seguro até que ela encontrasse uma maneira de alcançá-lo antes da próxima luta. Nevel deu uma bronca na garota por torná-lo o campeão da máfia com o ombro machucado, o que poderia totalmente fazer com que ambos fossem nocauteados. Tae-sik disse, "Ei, parem de me ignorar. Esconda essa lesão o mais rápido possível, ou aqueles bandidos me farão de marionete de novo." Então, Jin-dong, o sinal tocou. Li Hu disse ao cara principal para ir rápido para o dojo enquanto ela descobria como consertar seu ombro, deixando todo curioso. Ela prometeu que tinha um amigo que conseguia o impossível. Mais tarde naquele dia, Kang Yeon estava no lugar certo. Ele tinha certeza de que estava no lugar certo, mas ficou confuso porque a garota não apareceu. Ele começou a pensar no que dizer quando, de repente, ela apareceu. Conforme Seung-na se aproximava, o profissional de artes marciais começou a entrar em pânico, então tentou se acalmar para acertar em cheio. Kang Yeon, com medo de levar um fora de novo, decidiu começar a conversa com algo legal. Ele agiu rápido, vendo a garota quase na porta. O cara correu na direção dela. Ele estava determinado a chamar a atenção dela usando a sabedoria de seu mestre, e quando ela o viu, parou no meio do caminho. Kang ficou sem palavras. Ele teve dificuldade para falar, e quando ela estava prestes a ir embora, ele soltou a bomba de que era super rico. Ele se sentiu um pouco estranho, duvidando do conselho de seu professor bêbado. A garota simplesmente foi embora, chamando-o de idiota. Kang Yan ficou irritado. Ele disse a ela que era o verdadeiro tolo que seu conselheiro disse que ele era. Ele admitiu que não sabia como demonstrar sentimentos porque cresceu em um lar sem amor, então decidiu demonstrar amor com um presente. Kang Yeon ofereceu a Seng-na uma cápsula para curar seu coração se ficasse doente de novo, mas quando estava prestes a entregá-la, ela foi roubada. O ladrão fugiu como um raio. Kang Yeon o perseguiu desesperadamente, mas não conseguiu alcançá-lo nem ver o rosto do ladrão. Então o departamento ligou para ele. Eles queriam saber sobre o tratamento, e antes que ele pudesse explicar, ficou chocado ao saber que foi feito apenas para ele e era tóxico para qualquer outra pessoa.
Ele gritou que deveriam tê-lo avisado antes, já que ele quase o deu a uma garota inocente. Enquanto isso, no dojo onde nosso herói estava cochilando, o ladrão sorrateiro se aproximou com uma agulha. Depois de tirar as bolhas de ar, ele injetou silenciosamente a substância no garoto. O ladrão estava empolgado com seu movimento sorrateiro. Então alguém o viu. O ladrão foi pego por ninguém menos que a própria Alpha. Ela exigiu saber quem ele era e por que estava ali. Mas quando ela o desmascarou, ficou chocada ao ver que era Tai-Sik. Então ela notou algo estranho. A garota ficou em alerta máximo ao ver uma agulha e uma solução no chão. Lee Haru não conseguia acreditar na bagunça que o perdedor fez. Ele disse que era um mal necessário para curar o herói. Tai-Sik revelou que o departamento principal do grupo Vinson estava tentando contatar qualquer pessoa próxima ao neto do presidente. Naquela hora, eles disseram que precisavam impedir o tratamento antes que ele o desse de presente. Tai-Sik perguntou qual era a do tratamento. Disseram a ele que era uma fórmula superpoderosa, difícil de fazer, que curava quase todas as células humanas. Mas antes que pudessem avisá-lo sobre as desvantagens, ele desligou. Com tanto medo de ser isca de bandido de novo, ele arriscou tudo para conseguir o antídoto. A elfa disse que era pura maldade, pois o tratamento poderia acabar com a vida do herói. Então esse cara começa a gritar como um louco porque a solução está se espalhando por todo o corpo dele, deixando seu amigo totalmente apavorado. Naquela noite no hospital, todos estavam amontoados ao redor da cápsula. Dentro estava nosso maníaco de batalha maluco e nocauteado. Kang Yeon estava em cima de Tai-Sik pelo que ele fez, mas Tai-Sik disse tipo, relaxa, eu só estava tentando ajudar. O homem disse ao jovem mestre para ficar calmo porque a empresa deles poderia ser duramente atingida por essa confusão. Se o garoto morrer, uma investigação poderia chegar até eles, destruindo sua reputação para sempre. Então era super importante colocar o jovem de pé novamente. Lee Ho queria saber se a cápsula de oxigênio era de verdade. Essas cápsulas foram usadas por Loone, o atleta britânico, para dobrar sua velocidade de recuperação, e esta era 2 vezes mais rápida que a dele. O homem disse que fizeram tudo o que podiam para curar o garoto, e agora era uma questão de boas vibrações e orações. O que quer que acontecesse, eles saberiam com certeza no dia seguinte. Quando o sol nasceu no hospital, Tai-Sik passou a noite inteira lá, apenas ele e sua culpa. Enquanto isso, no quarto do nosso herói, uma enfermeira veio vê-lo. Ela viu algo estranho, espiou dentro da cápsula e surtou, chamando o médico o mais rápido possível. Kang Nevel tinha sumido da cápsula. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, em um beco com uma barraca de comida, bandidos estavam extorquindo o dono, mas ele implorou para que recuassem. O marginal disse que ele não podia fazer negócios no território deles sem pagar. O cara argumentou que a taxa diária que eles queriam era 4 vezes o que ele ganhava em um dia. Quando ele não quis pagar, eles decidiram lhe dar uma lição. Mas quando um bandido estava prestes a bater no velho, alguém gritou. Os marginais ficaram confusos quando um estudante pequeno de pijama ficou no caminho deles. Eles o conheciam como um paciente do hospital, mas quando um disse para ele dar o fora a menos que tivesse dinheiro para o velho, ele atacou e quebrou o braço do cara num piscar de olhos. O marginal gritou de dor. Outro tentou acertá-lo com uma cadeira, mas o estudante foi rápido como um raio, quebrando a perna do outro bandido. Vendo isso, o terceiro ficou apavorado, mas foi para cima mesmo assim. No momento em que o cacetete de metal estava prestes a atingir a cabeça do nosso herói, ele o agarrou, girou como um dançarino e deu um baile neles. O número 4 avançou com uma faca. Mas quando o estudante estava prestes a ser esfaqueado, ele usou seus reflexos rápidos para esmagar a mão do bandido com a barra de metal. Agora só restava um marginal. Ele estava apavorado. Vendo seus amigos derrotados em segundos, todos gritando de dor, o bandido não conseguia entender enquanto o louco de pijama sorria para ele. Mas quando ele começou a implorar por misericórdia, o reforço apareceu. O marginal correu, dizendo a seus amigos para cuidarem do agressor. Todos eles o atacaram, apenas para serem parados por um assobio. Os bandidos pensaram que a polícia estava lá e fugiram. Conforme o assobio se aproximava, todos os bandidos fugiram. Então apenas um cara apareceu. O dono do assobio não era um policial. E assim, Tai-Sik usou um truque inteligente para assustar os bandidos. Ele disse ao amigo que eles tinham que voltar para o hospital onde todos esperavam mais tarde naquele dia em uma colina tranquila. Tai-Sik destacou como o tratamento havia mudado seu amigo. Nesse momento, alguém chegou em alta velocidade em uma moto. Era a elfa, preocupada com ele. Kang Yanu disse que acordou em um lugar estranho e achou que era esperto escapar imediatamente. Naquele momento, ele teve uma surpresa quando a garota agarrou seu ombro. Lee Hu queria verificar se ele estava machucado, mas assim que o cara tentou dizer que estava tudo bem, suas pernas decidiram tirar uma soneca. Kang Yanu estava lutando para ficar de pé. Vendo isso,
Seu amigo perguntou se ele estava realmente bem, então nosso herói pensou em como estava sem energia. Naquele momento, Li-Hu percebeu que o médico estava certíssimo sobre seu amigo que queria lutar no dia seguinte. E assim, nossos heróis estavam em uma grande enrascada. Mais tarde naquela noite, perto de um motel, quando perguntado se ele encontrou alguém para vencer Kang e Anuel, o cara disse que garantiu o melhor da região. E vendo como o lutador deles vinha subindo de nível o tempo todo, ficou claro que ele agora estava em modo bestial total. De volta ao hospital, Neville finalmente conseguiu um quarto normal. Li-Ho disse ao médico que ele estava certo sobre Neville estar perdendo o fôlego, então ele revelou que ele só melhoraria com base nos testes deles. Tai-Sik ficou preocupado e perguntou se a vida de seu amigo estava em risco. Então o médico explicou como o corpo tem um bloqueio mental para se proteger em momentos difíceis. O tratamento desativou esse bloqueio para nosso herói, dando-lhe super força e cura, mas esgotou sua resistência. E quando o médico disse que algumas funções do corpo poderiam parar, os adolescentes ficaram atentos, então ele explicou tudo em detalhes, literalmente. Tai-Sik implorou ao médico por uma maneira de ajudar Kang Neo a se recuperar. Então o médico revelou que eles esperavam esses efeitos colaterais e prepararam um antídoto. E desde que o cara principal tomasse, ele viveria mais, mas perderia sua super força. Kang Neville, curioso para saber se teria que tomá-los diariamente, foi instruído a depender dessas pílulas até que uma cura aparecesse. O médico enfatizou que era crucial que o garoto tomasse suas pílulas todos os dias. Mais tarde naquela noite, Tai-Sik ficou confuso ao ver seus amigos irem para o dojo em vez de relaxar antes da grande luta. Kang Neville disse que eles precisavam encontrar um treinador arranjado pelo novo amigo deles, um membro da gangue. Tai-Sik se perguntou quem era tão importante para eles o encontrarem a essa hora, mas depois, ao vê-lo, o garoto ficou chocado. Tai-Sik pensou que o treinador estava lá para se vingar, já que não era ninguém menos que o antigo rival do nosso herói. Anu ficou empolgado ao ver que o braço esquerdo da máfia não mentiu. Anshu disse que não esperava que o garoto se apresentasse como representante da gangue depois do que aconteceu com sua perna. Anu disse que não foi de propósito e queria perguntar algo ao grandalhão. Nosso herói queria saber por que seus socos eram tão fracos. Essa pergunta pegou Anu de surpresa. O cara principal explicou que, mesmo com toda a sua força, seus socos não faziam nada, parecendo um ovo contra uma pedra. Mas como o Ruivo disse, a metáfora do herói foi certeira. Sentindo-se como um ovo voador atingindo uma rocha, ele pediu que explicasse mais. Anshu disse que era tudo sobre o trabalho de pés. Ele explicou que algo lançado no ar não pode usar toda a sua força. É como duas máquinas de soco, uma presa ao chão e a outra sobre rodas. A que estava presa permaneceria no lugar mesmo depois de usar força total, enquanto a sobre rodas rolaria para trás com o impacto. Durante a luta deles, todos os socos do herói foram no ar, enquanto ele poderia ter usado um chute que poderia tê-lo deixado vulnerável. O jovem ficou chocado que seu mestre não lhe contou essa informação crucial, então a elfa disse que não teria ajudado, pois ela achava que ele não tinha habilidade. Anu ficou curioso para ouvir isso. Ansu explicou que o herói deveria ter usado habilidades para vencer alguém como ele, mas ele compensou com velocidade. Anu estava focado em encontrar uma maneira sorrateira de vencer, sabendo que a surpresa era sua arma secreta. Então o bandido abriu o bico, dizendo que poderia haver uma maneira de vencer com base em lutas passadas, mas era um negócio arriscado. E assim, Anshu ensinou esse novo truque para Anu. No dia seguinte, no esconderijo dos gangsters, os braços direito e esquerdo estavam relaxando cara a cara. Tudo estava pronto para o confronto épico. O braço direito disse ao esquerdo que o chefe era um fã, e por isso ele ainda não tinha sido expulso. Mas se o campeão dele perdesse, ele certamente ficaria sem emprego. Ouvindo isso, o braço esquerdo desafiou o direito a apostar seu título para apimentar as coisas. O capanga do braço direito ficou todo agitado, mas foi rapidamente silenciado. Então alguém se manifestou, dizendo que era uma ideia genial. O chefe concordou, dizendo que a aposta tornaria a luta muito mais épica. Naquele momento, o braço direito anunciou que a luta havia começado, mas o que eles viram na TV deixou todos boquiabertos. O braço esquerdo ficou chocado, pensando que a luta terminou assim que começou. Mais cedo naquele dia, Anshu e Anu estavam cara a cara no dojo. O herói perguntou ao seu novo treinador se seus movimentos realmente iriam funcionar. Anshu disse que a única maneira de vencer era confiar nos seus pés. Então, quando o herói perguntou por seu professor, o grandalhão ficou intrigado. Ele disse ao jovem para manter sua atitude anterior. Anshu disse que nas duas últimas lutas deles, Anu era como uma fera selvagem, mas aquele fogo desapareceu de seus olhos. Nosso herói contou ao grandalhão que sua personalidade muda quando ele perde os óculos. Na escola, a única maneira de bater nos valentões sem tremer era tirar os óculos primeiro.
Anu ficou perplexo que o garoto se transformava em uma fera quando sua visão ficava embaçada. Ouvindo isso, nosso herói percebeu o quão louca sua situação parecia. Anu disse que precisava se desculpar com alguém, mas para fazer isso, ele tinha que levar a melhor por ela. Ele então voltou ao assunto e perguntou ao grandalhão se seus movimentos funcionariam, dado que o treinamento era limitado. Então Anshu disse que eles descobririam quando a luta começasse. Enquanto isso, no clube dos gangsters, os braços direito e esquerdo estavam prontos para a luta, e o braço direito lembrou ao esquerdo que ele estava vivo graças à misericórdia do chefe. Mas se o campeão dele falhasse, ele estaria frito. Ouvindo isso, o braço esquerdo desafiou o direito a apostar seu título na luta. O braço direito rapidamente acalmou seu capanga. Então alguém achou a ideia muito legal. O chefe disse que a aposta tornaria a luta mais emocionante. Naquele momento, a luta do nosso herói começou. O que os gangsters viram na tela deixou todos atordoados. Todos assistiram enquanto o oponente do nosso herói o jogava no chão, causando grande dor. Esse cara alto só queria exibir sua força. Vendo isso, os amigos de Kang Neville não podiam acreditar, pensando que o herói havia perdido ao vê-lo incapaz de se mover. O juiz estava prestes a declarar o cara alto vencedor, mas então o que estava no chão começou a gritar. Anu conseguiu se levantar, ofegante. Depois de agradecer a esponja, ele percebeu que seu oponente estava com sede de sangue. O jovem ficou chocado quando a fera atacou novamente. O cara alto tentou acertar um soco de nocaute, mas nosso herói se esquivou e criou algum espaço. Anu mal teve tempo de respirar antes de levar um chute no peito. Nosso herói foi lançado ao chão. Ele lutou para se levantar enquanto seu oponente aproveitava o espetáculo. O protagonista mal se aguentava em pé e estava quase sem fôlego. Suas mãos estavam tremendo. Na verdade, todo o seu corpo estava tremendo. Esse fracasso épico foi pego pela câmera. Sem cão. Tai-Sik achou que o cara principal estava nocauteado, já que ele nem estava tentando se defender. Lee Ho estava tipo, se ele não bloquear, ele está frito. Tai-Sik então olhou para o grandalhão que supostamente o ajudou a treinar. Anshu disse que algo parecia suspeito, como se Kang Yaneo estivesse enfrentando uma fera. Então todos eles notaram algo bizarro. Eles se assustaram com um bando de bandidos aparecendo do nada. Anu disse que as coisas ficariam complicadas se Anu não conseguisse a vitória. Enquanto isso, de volta à briga, a fera estava pronta para acabar com tudo e avançou para um último golpe. Mas assim que ele estava prestes a acertar o soco final, o cara principal fez seu movimento, e algo insano aconteceu. Ofegante e tremendo, parecia que nosso herói estava sem energia. Isso estava sendo transmitido ao vivo para todos que assistiam. Tai-Sik disse que o cara principal deve ter desmaiado, enquanto a elfa disse que ele precisava bloquear para se salvar. Então o trio viu algo louco quando uma gangue de bandidos surgiu bem ao lado deles. Anshu disse que a vitória deles dependia totalmente dessa luta. Enquanto isso, no QG dos bandidos, o chefe assistia à luta com seus braços direito e esquerdo. Um capanga disse, Anu parou de se defender, o que significa que a luta já estava decidida. O cara do braço direito sorriu e acenou com a cabeça. O cara dele correu para pegar o do lado esquerdo. O cara então perguntou ao chefe se ele poderia cuidar do fracassado e de seu campeão pessoalmente, mas o chefe ficou em silêncio. Então um membro da gangue e os 3 estudantes do ensino médio pensaram que tinham perdido o jogo. De volta à luta, enquanto a fera estava pronta para desferir o soco final para acabar com nosso herói, pouco antes de seu punho acertar, Anu se esquivou e deu um soco rápido, e então partiu para um contra-ataque. Depois de firmar o pé, Anu colocou toda a sua força em um soco que pegou o oponente de surpresa, e assim, ele desferiu um soco tão forte que deixou a fera atordoada. Vendo isso, todos ficaram totalmente chocados, e assim, o soco épico acertou. A fera levou um golpe massivo no rosto. O soco do nosso herói foi tão forte que o lançou contra a janela de vidro. Os 3 estudantes do ensino médio assistindo de fora ficaram impressionados. Depois de ver a fera no chão, os adolescentes levaram um segundo para processar a vitória épica antes de irem à loucura. Enquanto isso, na sede dos bandidos, o braço direito não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Então o chefe explicou que Anu estava apanhando de propósito. Isso irritou o número 2, pois seu campeão não deveria ter sido derrotado por um peixe pequeno. O chefe não conseguiu deixar de sorrir, dizendo que era a primeira vez que via alguém tão resistente quanto o rei Anu, e depois notou que seu braço direito estava irritado com a vitória do campeão deles. Então ele lhe disse para honrar a aposta que fez com o braço esquerdo. De volta aos estudantes, Tai-Sik estava animado ao ver o treinamento de Anshu dando resultado. O grandão disse que parecia que o protagonista estava prevendo os ataques, então o nerd disse que era graças à sua visão dourada. Anshu disse que o plano deles de apanhar até o oponente ficar vulnerável não deveria ter funcionado contra uma fera daquelas.
Ele também estava curioso, já que o protagonista deveria estar lutando com um ombro machucado, e ficou confuso quando Tai-Sik levou o crédito pela recuperação. Ele estava super feliz, pois a vitória de seu amigo significava que seus dias como servo de bandido haviam acabado, mas a elfa parecia preocupada. Ela disse que algo parecia errado, pois o juiz ainda não havia declarado a vitória do protagonista. Tanto Tai-Sik quanto Anshu ficaram chocados. Dentro da arena de luta, nosso herói está ofegante como se tivesse acabado de correr uma maratona. Seu oponente está nocauteado, ou assim parece. O juiz está lhe dando aquele olhar de agora. Olha, então ele diz para a fera voltar ao ringue ou será eliminado. O queixo de Neville cai. A fera? Ah, ele está furioso agora. O cérebro do nosso herói grita perigo se a fera se levantar. E adivinha? É exatamente o que acontece. A fera, irritada por ter apanhado, decide que nosso herói tem que pagar, e não com dinheiro de mentira. Ele quebra a câmera em um acesso de fúria. Então ele se lança sobre nosso herói, e é como um filme de terror. Sangue por toda parte, gritos ecoando. Os estudantes, em pânico total porque não conseguem ver o resto da luta. Sirenes tocam, uma ambulância chega, e Li Ru está surtando. Mais tarde no hospital, do lado de fora da sala de cirurgia, o juiz e os 3 estudantes estão nervosos. Li Aru pergunta ao juiz o que aconteceu. O juiz conta tudo. Depois que a fera quebrou a câmera, seu oponente estava frito. A fera vê uma perna de câmera, a pega, e o juiz fica tipo, de jeito nenhum. Isso é contra as regras. Mas a fera? Ele não se importa. Ele está com sede de sangue. Ele levanta o adulto como se fosse um boneco de pano e o joga do outro lado da sala. Agora são só a fera e nosso herói. O juiz não consegue impedir, e a fera ataca Kang Anu com o bastão. Há sangue por toda parte. Tai-Sik pergunta o quão grave é, e uma voz diz que é muito mais que um arranhão. Todos estão implorando ao médico por notícias, e ele diz que fez tudo o que podia. Ele sugere que eles mesmos vejam o lutador. Então, na unidade de terapia intensiva, os adolescentes veem seu amigo na cama do hospital. Li Ru fica tão chocada que cai no chão. Tai-Sik pergunta sobre o ferimento, e o médico diz que é muito mais que um arranhão. Todos estão desesperados por uma atualização. O médico diz que não há muito a fazer e os leva para a sala intensiva. Eles veem a cama do hospital, e os adolescentes ficam pasmos. Nem conseguem reconhecer o amigo. Li Ru desmaia. Tai-Sik se vira para o juiz, que diz que o amigo deles perdeu muito sangue. Mas o juiz, pensando que são amigos da fera, diz que ele não mencionou nenhum ferimento. Os garotos não conseguem acreditar. O juiz explica que quando a fera avançou, ele desmaiou depois de tossir sangue. Tai-Sik acha que foi por causa do soco de Kang Neu, mas o médico diz que não. É sobre substâncias. Tai-Sik está confuso, mas Anshu diz que isso explica a vibe estranha. O médico diz que a fera tomou muitos estimulantes de força, e seu corpo não aguentou. Li Ru pergunta sobre Kang Neu, que está desaparecido. Enquanto isso, alguém que estava espionando sai correndo. Ele encontra seu amigo e lhe diz que, depois que a tela ficou preta, ele fingiu verificar o sinal para sair do escritório do chefe. Ele avisa que se o braço esquerdo descobrir que o campeão realmente venceu, eles estarão em apuros. Mas o braço direito diz que eles precisam se acalmar até as coisas esfriarem, e o ajudante percebe que há um plano em andamento. Mas quando ele o atingiu, o cara disse, se o garoto desaparecer, putz, todos os nossos problemas somem. Deixou o cara totalmente chocado. Ele disse ao braço direito que mexer com o campeão traria a fúria do chefe com tudo. Acontece que o número 2 da gangue não ia sujar as mãos. O braço direito ligou para alguém contando que eles não eram os únicos querendo pegar o cara principal. O cara no telefone foi instruído a ir ao local de Anu e fazer o que fosse preciso para envergonhar a equipe Kangyan. O ajudante ficou tipo, uau, o chefe está ligando para aquele cara suspeito? Depois de receber essas ordens malucas, o traidor que abandonou a equipe Kangyan ficou meio animado. Enquanto isso, os 3 adolescentes estavam tipo, algo está errado aqui, disse a elfa. Ela disse, Anu encontrar um lutador bombado. De jeito nenhum isso é aleatório. Pelo que ouviu, Anshu perguntou a Li Ru se ela achava que alguém queria prejudicar Anu. Tai-Sik disse, o cara provavelmente está desacordado lá na arena. Li Ru estava em uma missão, pedindo reforços e até ligando para a emergência. Anshu disse, se alguém está atrás dele, já está a caminho. E assim, o trio estava esperando por um táxi, rezando para não chegarem tarde demais. De volta ao local da luta, nosso herói ainda estava nocauteado no chão. Kang Neu estava totalmente apagado, mas então alguém o avistou de fora da sala. Essa pessoa pegou a maçaneta e abriu a porta com força. Era Seung-na, a garota que deu início à jornada do nosso herói. Ela entrou em pânico ao ouvir vozes no corredor. Ela viu um suporte de pesos e o usou para bloquear a porta.
E assim, ninguém conseguia entrar. Naquela fração de segundo, o cara acordou. Sua cabeça latejava, imaginando há quanto tempo estava apagado. Com um caos ao seu redor, ele percebeu que não conseguia se mover. Kang Anu viu uma figura sombria por perto. Ele lutava para se manter acordado. No final, uma mão pousou gentilmente em seu ombro, deixando-o super confuso. Enquanto isso, no táxi, Tai-Sik dizia, pisa fundo, cara. Mas o motorista respondeu, já estou com o pé no fundo. Sente-se. A elfa estava rezando para que o protagonista estivesse bem, então recebeu uma ligação de Kang Yeon. Ela atendeu, perguntando se ele tinha encontrado o rapaz. Todos estavam nervosos enquanto o rapaz contava tudo à rapariga. Vendo o rosto de Lee Ho após a ligação, Tai-Sik ficou nervoso e perguntou se o protagonista estava bem. Ela o ignorou e disse ao motorista para ir para o hospital Yun-Sung. O taxista disse tipo, pode deixar. Mais tarde no hospital, Kang Neo e Lee Ho estavam frente a frente. O protagonista disse, desculpa pelo drama. A elfa respondeu, não foi nada. Alguém mexeu com você? Ele contou a ela sobre os valentões e como ficou paralisado, depois acordou com uma mão gentil em seu ombro. Kang Neo ficou chocado que os médicos chegaram a tempo. Logo depois, nosso herói estava no hospital, ainda incerto se alguém realmente tentou pegá-lo. Lee Aru disse que ele deveria ficar no hospital para se manter seguro, acrescentando que o médico disse que ele precisaria de tempo para se recuperar. Ela perguntou, onde está o Tai-Sik? Por algum motivo, quando Tai-Sik ouviu que Anu estava bem, ele vazou e não voltou mais. Anu disse à elfa que ela podia ir embora, não querendo incomodá-la. Mas Lee Ru disse, de jeito nenhum. Eu me preocupo demais com você. E assim, o sol se pôs no horizonte. Um pouco mais tarde, numa rua suspeita, Tai-Sik ficou animado ao ver que Seung-na tinha lido sua mensagem. O jovem foi quem avisou a rapariga sobre onde o protagonista estava e em que tipo de encrenca ele se encontrava. Então ele correu para encontrá-la, todo animado pensando que sua grande confissão seria um sucesso esta noite, apenas para ver algo que o fez tremer como uma vara verde. Tai-Sik não podia acreditar no que via. Ele se escondeu num beco minúsculo, ofegante como se tivesse acabado de correr uma maratona. O medo tomou conta de seu cérebro completamente enquanto uma ameaça aterrorizante se aproximava. Mesmo depois que o monstro passou sem o ver, o rapaz ainda suava em bicas e tremia como uma vara verde. Ele não conseguia entender como estava a ver aquela pessoa em particular, que não era ninguém menos que Kang Daishun. Com isso, o rapaz entrou em pânico porque o predador estava claramente atrás da rapariga, então ele se apressou para ligar para Seung-na para avisá-la. Ele até começou a rezar para que ela atendesse, mas sem sorte. Vendo isso, ele decidiu avisar o herói. Tai-Sik estava praticamente implorando para que ele atendesse o telefone. Enquanto isso, de volta ao hospital, enquanto o telefone do herói vibrava, ele não conseguia atender, pois estava preso na cápsula de oxigênio. Vendo que nada estava funcionando, Tai-Sik correu pela noite. Ele estava em pânico porque ninguém atendia suas chamadas. Os polícias que ele chamou para ver a rapariga iriam embora se nada parecesse errado, então se ela estivesse com o predador em outro lugar, as coisas poderiam ficar feias. Então o rapaz correu para encontrar a pessoa em perigo. Logo depois, enquanto Seung-na caminhava pela rua, Tai-Sik finalmente a avistou, mas ele não foi o único que a encontrou. Assim que o monstro apareceu, o rapaz escondeu-se rapidamente, apavorado. Ele quase saltou de susto quando seu telefone tocou, então se apressou para silenciá-lo antes de ser apanhado. Naquele momento, ele pensou que já era. Mas após uma breve pausa, Tai-Sik reuniu toda a sua coragem para dar uma espiada. O que ele viu a seguir o deixou de queixo caído, pois Seung-na e Kang Daishun não estavam em lugar nenhum. Só então uma voz veio de seu telefone. Kang Neo queria saber se Tai-Sik estava falando sério sobre salvar Seung-na antes e se ela estava mesmo sendo caçada por Kang Daishun agora. Enquanto isso, não muito longe, Seung-na estava a caminho de casa. De repente, ela sentiu um arrepio. Ela parou de repente, sentindo o perigo se aproximando. Ela se virou e ficou horrorizada ao ver Kang Daishun bem ali. E assim, seu grito perfurou a noite. Enquanto isso, no hospital, um paciente saiu correndo sem sapatos. Em frente. Enquanto corria como se sua vida dependesse disso, nosso herói rezava para chegar a tempo, mas acabou caindo de cara no chão. Kang Nevel estava super preocupado com sua amiga. Enquanto isso, a amiga estava de joelhos. Kang Daishun pediu desculpas por não ter aparecido antes, dizendo que tinha alguns assuntos para resolver. Ele disse que ainda se arrependia de tê-la deixado escapar antes, então o bandido moveu-se em direção à rapariga para terminar o que começou. Mas quando Seung-na começou a gritar, algo inesperado aconteceu. Alguém interveio para parar Kang Daishun, e não era ninguém menos que Kang Lian. O rapaz então avaliou a situação com calma e,
vendo a rapariga tremer de medo, perguntou se o valentão a tinha magoado. Kang Lian tentou acalmar Seong-na, dizendo que ela estaria segura com ele, mas de repente sentiu-se em alerta. O rapaz bondoso correu para bloquear o soco do bandido. Apesar de ter reagido a tempo, Kang Lian ainda levou um grande golpe. Kang Daishun disse que, por alguma razão estranha, Seong-na estava sempre rodeada de idiotas, então ele disse que daria a Kang Lian o mesmo destino de An Yu. O rapaz parecia aéreo. Seong-na suava em bicas, e bem quando parecia que o soco ia acertar, Kang Lian desviou no último segundo, usando o impulso para lançar um contra-ataque que atingiu o oponente nas costas. E assim, ele conseguiu acertar um golpe em Kang Daishun. O jovem rezava muito para que seu ataque funcionasse, porque seu joelho, machucado da última luta, estava começando a doer horrores. Mas, numa reviravolta, Kang Daishun se recompôs bem a tempo. O valentão agarrou o braço do rapaz. Ele se preparou, pronto para dar um soco que parecia impossível de desviar. Enquanto essas duas lendas das artes marciais se enfrentavam, Seong-na divagava como uma sessão de comentários do YouTube. Naquele momento, Kang Yeon bloqueou o soco como um profissional. Mesmo com seu protetor aguentando firme, a rapariga tremia como uma vara verde numa ventania. Vendo isso, o rapaz sabia que precisava levá-la para um lugar seguro primeiro para se concentrar neste oponente difícil. Então, ele mudou para chutes. Apesar de Kang Daeshun ter bloqueado, o chute foi tão forte que o jogou contra a parede. Kang Yeon correu para imobilizá-lo e, depois de prendê-lo, disse à rapariga para correr como o vento, mas ela ficou parada. O rapaz disse que não conseguiria segurá-lo por muito mais tempo. Seong-na estava a fazer o seu melhor, mas o medo deixou suas pernas pregadas no chão. Ainda assim, ela estava se esforçando ao máximo para fugir. Ela se arrastava em direção à saída. Os joelhos de Kang Yeon estavam prestes a ceder de dor. E enquanto ela passava por ele e seu oponente, ele sentiu-se aliviado por faltarem apenas alguns passos para ela estar segura. Mas quando alguém chamou seu nome, Seong-na congelou novamente. Kang Daeshun disse a ela que não poderia ir embora até que ele terminasse com ela. Naquele momento, ele finalmente se soltou da parede. O valentão percebeu que os joelhos de seu oponente estavam doendo. Naquele momento, Kang Ji-han disse a Seong-na para correr o mais rápido que pudesse. Com isso, o bandido lançou seu contra-ataque, começando com um chute que derrubou o rapaz. Foi tão forte que o jogou contra a parede. A dor era tão intensa que Kang Yeon não conseguia mover as pernas. O bandido não tinha terminado. Ele juntou forças para um grande pisão. Kang Yeon assistiu horrorizado enquanto Daeshun quebrava sua perna, fazendo-o gritar de dor. E assim, o joelho de Kang Yeon foi deslocado. Agora, com o principal obstáculo fora do caminho, nada impedia Kang Daeshun de pegar Seong-na. Mas quando ele estava prestes a fazer isso, algo deteve. O valentão virou-se e encontrou seu oponente de uma perna só agarrado à sua perna. Isso intrigou Kang Daeshun, que perguntou por que ele estava fazendo aquilo, apenas para ele responder que finalmente entendeu por que Sung-na não falava com ele. Isso fez o valentão perceber que o cara estava pronto para sacrificar sua perna por essa garota. E enquanto ele dizia para ela correr, Kang Daeshun concordou em lhe dar o fim heróico que ele queria. Ele começou pisando em sua cabeça no chão, mas vendo que ele ainda tinha luta, decidiu quebrar seu braço. Kang Lian não conseguiu conter seus gritos de dor. O valentão divertido disse que seus esforços eram inúteis enquanto reivindicava a garota como sua escrava obediente. Mas assim que ele correu em direção a ela exigindo que ela se submetesse, ele gritou de dor. Kang Yeon estava mordendo Daeshun, esperando ganhar tempo para ela escapar. O valentão não aguentou mais e avistou alguns tijolos por perto, decidindo ensinar uma lição ao cara. Kang Daeshun estava furioso porque seu oponente estava fazendo tudo isso por uma garota que nem conseguia fugir, então ele decidiu esmagar sua cabeça com um tijolo. E assim, sangue jorrou por toda a parte. Kang Lian ficou chocado com o que viu, pois Chung-na havia saltado no último segundo para acertar o valentão na cabeça. Aquele golpe na nuca pareceu causar um dano sério. Vendo a garota finalmente superar seu medo, Kang Yeon não podia acreditar em seus olhos. E enquanto o valentão estava prestes a cair no chão, ele rezou para que desmaiasse, mas então o viu se equilibrar no último segundo. O jovem ficou totalmente horrorizado. Kang Daeshun estava totalmente furioso. Vendo isso, Kang Lian disse, corra, garota. Corra! Enquanto isso, nosso herói corria pela rua, descalço, esperando que seu grupo estivesse seguro. Desta vez, ele estava determinado a se vingar de Kang Daeshun. Mas, mais do que tudo, ele queria que seus amigos estivessem seguros. E assim, ele acelerou pela noite. De volta à cena, a garota estava presa com o valentão. Ele disse que Seong-na e Kang Daeshun deviam ter um desejo de morte em comum antes de dar um tapa na garota e derrubá-la no chão. Nesse momento, o valentão pulou em cima dela.
Ele estava pronto para lhe dar uma lição por ser atrevida. Kang Yeon estava em pânico, implorando para que ele parasse. Mas assim que Kang Daishun estava prestes a bater em Seong-na, um barulho repentino o parou e o deixou em alerta máximo. Nosso herói corria como o vento, rezando para que sua amiga estivesse bem. Ele estava ansioso para encontrar Kang Daishun e manter Seong-na segura. Assim, ele correu pela noite. Kang Daishun já tinha derrubado seus 2 inimigos. Ele disse que eles deviam querer cair juntos antes de dar um tapa forte na garota, fazendo-a cair de costas. E assim, ele subiu em cima dela, deixando gritos ecoando na noite. De volta ao nosso herói. Enquanto ele acelerava pela área, de repente ouviu alguns gritos baixos. Mas quando tentou segui-los, ele se deparou com um beco sem saída novamente. Então ele ouviu outro barulho e correu para verificar. Com isso, Kang Neville encontrou o lugar certo, e o que ele viu a seguir foi chocante. A pessoa na frente dele era ninguém menos que Tai-si. O garoto disse que enganou o valentão com um apito para fazê-lo fugir. Nosso herói perguntou imediatamente sobre a garota, e seu amigo disse que ela não estava tão mal, e ele já havia pedido ajuda. Kang Neo estava fervendo de raiva e não conseguia mais se conter. Nosso herói exigiu saber onde o grande vilão estava antes de avançar noite adentro para encontrá-lo. Então, de repente, alguém o chamou. Era seu parceiro de treino espancado. Kang Neo também ficou surpreso ao vê-lo. Kang Yeon o avisou que ele não conseguiria enfrentar Kang Daishun sozinho, especialmente assim. Mas o herói coberto de sangue não se importou. Ele só pensava em vingança. E assim, ele começou a procurar pelo oponente com o dobro de seu tamanho. Kang Yeon disse a Tai-sik para detê-lo, mas Tai-sik disse que o valentão não cairia no truque do apito novamente. Ainda assim, o jovem não se importou e disse para ele fazer o que fosse preciso para evitar o pior porque, em sua mente, esta não era uma luta que Kang Daishun pudesse vencer. Enquanto isso, Kang Neo ainda estava correndo por aí, então ele parou. Nosso herói estava na frente de um túnel. Ele sabia que era o caminho mais rápido para fora da cidade, então ele correu para o túnel escuro sem pensar 2 vezes. Enquanto explorava, Kang Yeon pensou que esta devia ser a rota de fuga do valentão se ele pensasse que Tai-sik era um policial. Mas assim que ele pensou que o valentão tinha ido embora, ele ouviu um barulho no final do túnel. Anu percebeu que era um walkie-talkie, então ele correu até lá apenas para ver uma sombra no final do túnel. O jovem avançou para finalmente enfrentar seu inimigo. Mas enquanto ele avançava e agarrava o ombro do cara, nosso herói ficou chocado novamente porque ele tinha pegado o cara errado. Então ele rapidamente pediu desculpas pela confusão. O estranho fugiu. Neville estava furioso, pensando que seu alvo escapou, então ele sentiu um arrepio na espinha quando seu antigo nêmesis apareceu de repente atrás dele. Depois de todo esse tempo, nosso herói estava cara a cara com o Valentão Supremo, mas por alguma razão, ele simplesmente não conseguia se mover. Kang Daishun começou a dar tapas em sua cabeça, chamando-o de mal-educado por não cumprimentar direito. O encrenqueiro então se lembrou daquela vez que nosso herói desmaiou depois de ver sua amiga em apuros, e enquanto batia nele disse que Shunna era agora sua serva leal. Nosso herói de repente sentiu uma raiva ardente. Kang Daishun se gabou de bater na garota quando ela parecia indefesa e implorava para que ele parasse. Então ele decidiu mostrar um exemplo ao protagonista. Mas nesse momento, no calor do momento, alguém parou sua mão. Kang Neville estava pronto para revidar, dizendo que faria ao bandido tudo o que ele fez com sua amiga. Kang Daishun achou hilário, pensando que um nerd magricela não poderia tocá-lo, apenas para levar um soco de quebrar o queixo que doeu pra caramba. Com Kang Daishun agora no ar, nosso protagonista agiu rápido e investiu contra ele de cabeça. Kang Anu agarrou seu oponente pela cabeça. Ele se preparou e liberou toda a sua raiva, e assim, o valentão foi arremessado no chão. Kang Neo disse que tinha mais por vir e o socou no rosto novamente. Mas enquanto continuava a bater nele, nosso herói de repente ficou sem fôlego. Ainda assim, ele queria vingança, então ele foi para um último soco, apenas para ser parado, chocando. Kang Daishun zombou dele por sua pouca resistência. Ele se preparou para contra-atacar, dizendo que o jovem realmente o surpreendeu. E assim, nosso herói foi chutado para longe de seu alvo. O golpe foi tão forte que a dor percorreu suas veias. Nosso protagonista foi agarrado pelo braço e girado por seu oponente. Assim, ele foi arremessado contra uma pilha de madeira. Com Kang Neo no chão e machucado, Kang Daishun avançou contra ele, irritado com a persistência do garoto. Então nosso herói desviou do soco no último segundo e decidiu usar seus pés para chutar a cabeça de seu oponente. Mas vendo isso, alguém abriu um enorme sorriso. Kang Neo ficou horrorizado. Kang Daishun se lançou em nosso protagonista, arremessando-o para longe. O bandido estava cheio de energia. O estado incrível de seu oponente em comparação com o seu próprio estado lamentável deixou o jovem intrigado. Vendo isso,
O valentão explicou que a dor era de ter caído em uma pilha de pregos e madeira mais cedo. Percebendo que estava empalado pelas costas, Kang Neo se preparou e agarrou o pedaço de madeira. Depois de muito esforço, ele finalmente o arrancou e o jogou no chão. Kang Neo lutou para ficar de pé. Naquele momento, Kang Daishun teve uma ideia perversa, pegando o mesmo pedaço de madeira que empalou o nosso protagonista. Kang Daishun disse que nosso herói deveria ter respeitado a hierarquia e aceitado seu lugar abaixo dele antes de ir para o golpe final. Então, do nada, um salvador apareceu. Kang Daishun não esperava que Tai-Sik aparecesse de repente e mordesse sua orelha. O valentão gritou de dor. Ele agarrou o perdedor pela cabeça e o esmagou contra o chão. Depois de ser mordido, Kang Daishun já estava farto da rebelião do perdedor. Então ele decidiu dar a ambos o que mereciam. No entanto, para sua surpresa, Tai-Sik o chamou de risível. Essas palavras realmente irritaram o valentão. Tai-Sik disse que Daishun estava prestes a encontrar sua ruína. Naquele momento, o valentão pensou que o lacaio finalmente enlouqueceu depois de ser um servo por tanto tempo. Mas quando o valentão estava prestes a acabar com o perdedor, ele parou de repente. Tai-Sik abriu um sorriso presunçoso enquanto muitos membros de Grandes apareciam atrás dele. O grandalhão ficou irritado ao ver alguém mexendo com o campeão de sua facção. Com isso, Kang Daishun prometeu vingança algum dia antes de fugir pela noite. No dia seguinte no hospital, Tai-Sik estava ao lado de Neo, que estava numa cama de hospital. O rapaz perguntou ao amigo se ele queria ver como estava Seung-na, que também era uma paciente lá. Kang Neo respondeu que não. Não posso vê-la, não depois de toda a confusão pela qual ela passou por minha causa. O cara estava preso em um ciclo de culpa, culpando-se por desmaiar quando Shunna mais precisava dele, sentindo-se completamente inútil. Então Tai-Sik disse, lembra quando te mandei uma mensagem sobre salvar a garota? Ao ouvir isso, o rosto do nosso herói se iluminou como uma árvore de Natal, ansioso pelos detalhes. Tai-Sik lembrou-se de seus dias de azar quando os valentões o obrigavam a filmar coisas para chantagear. Naquela noite, depois que nosso herói foi nocauteado, eles continuaram a espancar a garota. Mas isso não foi suficiente. Eles o fizeram filmar para ter mais munição para a chantagem. Nesse momento, a polícia apareceu, salvando a pele de Shunna. Tai-Sik abriu o bico, admitindo que foi ele quem chamou a polícia. Ele pediu muitas desculpas por manter segredo, temendo que os valentões o transformassem em um fantasma. Em pânico, ele confessou que chamou a polícia anonimamente. Sem nomes. Sem descrições. Vendo nosso herói prestes a surtar, Tai-Sik disse tipo, relaxa. Eu fiz tudo o que pude. Mas então nosso herói, com lágrimas e tudo, agradeceu-lhe do fundo do coração. Kang Yanol estava super grato a Tai-Sik, mas Tai-Sik minimizou, dizendo que ia ver Kang Yeon. Ele soltou a bomba de que o parceiro de treino do nosso herói foi destruído por Kang Daishun e teve que desistir do torneio. Tai-Sik resmungou que seu novo rival estava interessado em Seung-na, por isso a visita. Nosso herói ficou confuso com a conversa sobre competição, mas Tai-Sik deu de ombros, dizendo que apenas colegas de trabalho o visitariam. Então, enquanto ele ia ver como ele estava, Kang Nevel foi junto. Um pouco mais tarde, fora do quarto de Yeon, a enfermeira disse a Tai-Sik que o paciente aceitava visitas, mas precisava de nomes e números. Nosso herói entrou primeiro, enquanto Tai-Sik brincava que eles provavelmente eram os primeiros amigos a visitar. A enfermeira o corrigiu, dizendo que alguém passou a noite inteira no quarto. Assim que abriu a porta, Kang Neo ficou chocado ao se deparar com sua antiga amiga, agora olhando para a inexpressiva Seung-na. Nosso herói não aguentou a pressão e saiu correndo do quarto, batendo a porta atrás de si. Tai-Sik ficou tipo, o que há com isso? Mas ao vê-lo furioso, ele soube quem estava no quarto de Kang Yeon. E assim, um muro se ergueu entre os velhos amigos. Kang Yanu estava fervendo, pensando que não tinha o direito de falar ou pedir desculpas à garota. Então alguém apareceu no andar deles, vendo um cara chorando no corredor. A garota ficou curiosa. Li Hu ficou chocada ao ver nosso herói assim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nosso herói frustrado sabia que só restava uma jogada. Kang Neo jurou voltar, jurando por sua alma que derrotaria quem quer que tenha machucado Seung-na em público, mas a garota permaneceu em silêncio. Kang Neo disse que só então poderia voltar e pedir desculpas a Seung-na. Tai-Sik implorou para que ele abandonasse o plano de vingança, chamando-o de desejo de morte. Ele disse que Seung-na seria totalmente contra. Mas, para surpresa de todos, uma voz do quarto discordou. Seung-na disse a Neo para se vingar de Kang Daishun. Suas palavras abalaram o mundo do nosso herói quando ela disse que só então o perdoaria. Ao ouvir isso, Tai-Sik e a elfa ficaram chocados, mas nosso maníaco amante de batalhas apenas sorriu como um tubarão e saiu correndo pelos corredores do hospital, prometendo não decepcioná-la. Bum! O silêncio tomou conta da sala como se fosse o chefe ou algo assim.
Kang Yeon estava fora, deixando a garota respirar aliviada. Seung-na ficou curiosa quando Tae-sik entrou. Ele queria saber por que ela disse aquelas palavras para o cara principal, mas ela apenas o ignorou. Então alguém do fundo disse, "Ei, Seung-na tem visitas." Lee Hu disse tipo, "Eu decifrei seu código, garota," mas Seung-na ficou de boca fechada. Tae-sik estava todo confuso, pedindo para explicar a situação. A elfa revelou que Kang Neo era um imã de desastres sem amigos. E quando ela mencionou que ele não tinha nenhum aplicativo de mensagens, Tae-sik ficou tipo, "Uau, isso faz sentido, já que Neo é um lobo solitário com quase nenhum amigo." Lee Aru tinha certeza de que Seung-na tinha um motivo para suas palavras, sabendo que conversa mole não funcionaria com nosso herói. Shunna soltou a bomba de que Kang Neo costumava dizer uma coisa todos os dias. Ele se chamava de assassino de sua mãe. O rapaz ficou totalmente apavorado com isso. Shunna explicou que Neo se sentia péssimo por não ter salvado sua única amiga, sua mãe. Lee Hu adivinhou que a garota queria aliviar a culpa do rapaz, mantendo-o longe dos valentões da Saint League, modo de segurança máxima. Então todos se sentiram como palhaços. Kang Yeon, recém-acordado, disse que eles erraram feio ao deixar o cara louco por batalhas sem supervisão. Lee Hu e Tae-sik ficaram chocados. O rapaz lembrou-lhes que o médico disse que o cara principal precisava de repouso, enquanto a garota dizia, "Temos que dar a ele seus remédios de desintoxicação de células-tronco o mais rápido possível." E Tae-sik estava preocupado que ele se machucaria se lutasse. Mas enquanto a elfa corria para o quarto dele, Kang Lian disse que Anu não estaria lá. Ele provavelmente estava caçando Kang Daishun. Tae-sik disse, "De jeito nenhum ele encontrará seu inimigo." Mas o lutador na cama disse que havia um lugar para obter informações sobre Daishun, e eles precisavam ir para lá imediatamente. Aquele lugar, a escola secundária Chunyang, onde Anu e sua turma costumam ficar. Anu percebeu que a melhor maneira de encontrar Kang Daishun era interrogar seus lacaios. Ele começou com o valentão desdentado. Anu perguntou a um aluno sobre o valentão, mas quando parou para pedir informações, o garoto gritou para ele se afastar. Anu ficou chocado com a reação. Todos tinham medo dos valentões e não queriam problemas. Nosso herói percebeu que a escola ainda o via como o mesmo perdedor de sempre, embora ele fosse um lutador na Saint League, mas ele não se importava. Encontrar Kang Daishu era a prioridade número 1. Quando ele entrou na sala de aula, os alunos surtaram, pensando que os valentões causariam o caos por causa dele. Anu respirou fundo e chocou a todos ao gritar para que os valentões aparecessem. Todos pensaram que ele enlouqueceu. Anu não esperou muito por resultados. Os valentões finalmente chegaram. Alguns alunos entraram em pânico, vendo o perdedor arrumando briga com os grandões. O valentão principal exigiu respostas, pensando que todos os problemas estavam resolvidos. Mas quando alguém apresentou nosso herói como Kang Yenevel, o grandalhão ficou chocado ao ver o cara magro dos rumores. Enquanto isso, nosso herói estava tranquilo, observando a cena. Ele notou rostos novos entre os valentões da escola. Ele rapidamente percebeu que o cara na frente era o novo rei da escola. Então, bam, a dor nas costas voltou a atacar. Anu percebeu que o médico estava certíssimo sobre sua condição, e ele realmente precisava relaxar. Um dos valentões notou que nosso cara devia ter se machucado na última briga. Ele viu isso como sua grande chance de ser o cara que derrotou o maluco selvagem que enfrentou o esconderijo inteiro sozinho. Então ele pediu ao novo chefe, Masung Shu, para deixá-lo cuidar disso. Cara a cara com nosso herói, o valentão se gabou de que, ao contrário da última vez, quando ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, agora estava com força total. Kang Anu rapidamente percebeu que não conseguiria enfrentar todos aqueles bandidos de uma vez. E enquanto o cara na frente continuava falando besteira, nosso herói estava ocupado planejando seu próximo movimento. Do nada, um chute foi lançado. O valentão queria acabar com isso o mais rápido possível. Foi quando nosso cara percebeu que só havia uma maneira de vencer. E bum, o grande ataque do valentão errou completamente. Nevel passou por eles unindo, e antes que o cara soubesse o que o atingiu, o maníaco louco por batalhas largou seus óculos e quebrou a perna de Ma Seung-shu. Enquanto o chefão da escola uivava de dor, todos os alunos normais ficaram totalmente chocados. Assim que derrubou o novo rei da escola, nosso herói deu um soco tão épico que bateu a cabeça do cara no chão. Depois de testemunhar este confronto épico, todos os outros valentões ficaram apavorados. Assim, sem mais nem menos, o chefão da escola foi derrotado por um dos chamados perdedores. Ninguém na sala conseguia entender aquilo. O predador fixou os olhos em seu próximo alvo. Os outros valentões estavam com tanto medo que começaram a recuar lentamente antes de fugir como gatinhos assustados. E com isso, só sobrou um deles. Kang Neo exigiu saber onde Daishun estava, mas o cara disse que não podia ajudar. Então,
Quando nosso herói disse que ele não precisava abrir o bico imediatamente, o valentão ficou coçando a cabeça, confuso. Naquele momento, o maníaco louco por batalhas avançou, ansioso para arrancar a informação do bandido na porrada. Mas assim que o valentão decidiu falar, nosso herói pisou no freio. O valentão revelou que Kang Daishun costumava frequentar um certo clube. E quando nosso herói perguntou sobre isso, o cara disse que ir lá era loucura porque era administrado por bandidos. Mas Kang Neville não se importou e insistiu pelo endereço. Mais tarde naquela noite, o jovem finalmente chegou ao local. O clube se chamava Gachu Clube. Assim que chegou, Kang Neo, vendo aquele tipo de lugar, pensou que precisava entrar o mais rápido possível. Ao avistar o estudante, o segurança ficou curioso. E quando ele tentou entrar, o segurança o parou imediatamente. O cara disse ao adolescente que ele não podia entrar e disse-lhe rudemente para dar o fora. Isso fez Kang Neo perceber que era um clube apenas para adultos, o que significava que Kang Daishun também não deveria estar lá. Mas bem quando ele pensou que estava no lugar errado, ouviu alguém lá dentro dizendo que o chefe queria ver Daishun. Anu virou-se rapidamente, depois de avistar quem acabará de entrar, soube que aquele era seu alvo. Então ele tentou entrar correndo de novo. O segurança o prendeu na parede, dizendo que menores não eram permitidos. Vendo isso, Anu apertou o braço do cara e, com um sorriso selvagem, disse-lhe para se afastar. Esse olhar estranho assustou e irritou o gangster. Então ele decidiu mexer com o garoto. Eles disseram que o adolescente revidou e, assim, ambos os golpes foram desferidos. Mas para surpresa do nosso herói, ambos os ataques foram bloqueados por ninguém menos que o próprio bêbado. Anu não esperava que seu professor aparecesse, e enquanto o reforço dos bandidos chegava, o mestre disse ao seu aluno que era hora de mostrar todo o seu progresso. Um bandido sacou uma faca, pronto para provar aos forasteiros que eles estavam em seu território. O mestre disse ao garoto que era hora de mostrar sua velocidade, mas antes que pudesse terminar, o garoto disparou na frente. Então, bam, ele acertou um bandido com uma voadora no estômago. O mestre pensou que este foi o movimento mais idiota de todos, porque outro bandido agarrou o garoto por trás. O cara levantou o estudante como uma boneca de pano e depois o jogou no chão. Anu estava muito machucado, tossindo sangue. Os bandidos decidiram ensinar um pouco de respeito ao adolescente selvagem, mas quando um deles estava prestes a pisoteá-lo, ele viu algo se aproximando. E bum, o bandido levou um soco com uma força insana. O golpe foi tão forte que o arrebentou feio. O cara se chocou contra uma placa depois de ser lançado a uma boa distância. Neville ficou chocado com o poder de seu professor. O mestre queria saber por que o garoto se meteu, e o garoto disse que estava apenas seguindo ordens. Então um bandido gritou por reforços para lidar com os irritantes artistas marciais. Enquanto os vilões avançavam de todos os lados, o mestre agarrou seu aluno e disse que não estava falando de velocidade de luta. Ele então começou a correr, dizendo ao garoto que se referia à velocidade de fuga. Mais tarde, quando o bêbado e o garoto escaparam do perigo, o mestre proibiu seu aluno de ir àquele clube, dizendo que os bandidos de lá eram muito mais durões que os valentões da escola. Quando o garoto mencionou que estava procurando por alguém, o mestre soube que ele se referia a Kang Daishun. Ele perguntou a Neo o que ele faria depois de encontrá-lo, já que eliminar Daishun era a única opção. O mestre disse que o garoto não conseguiria, pois Daishun era um campeão de nível 3, muito acima de sua categoria. Mas Neville insistiu que os crimes de Kang Daishun não podiam passar em branco, então o mestre o lembrou que o treinou para isso e que tinha um acordo que ele investigaria. Mas então o garoto desmaiou bem ali. O mestre disse que ele precisaria sobreviver para ouvir. Um pouco mais tarde no Hospital Yunsun, onde nossos heróis passavam muito tempo, 3 pessoas estavam em frente à cápsula de oxigênio com Kang Neo descansando lá dentro. Seu mestre e amigos estavam estressados porque ele ficaria fora por uma semana, e sua luta era amanhã. Basicamente, os bandidos que o tornaram seu campeão iriam causar problemas sérios.